Uma bela mulher rouba a atenção de um rapaz com seus cabelos loiros e brilhantes. Os olhos vermelhos dela expressam um certo desinteresse. O nariz é fino e bem modelado, e seus lábios são da cor de uma cerejeira. E foi nesse momento que o jovem percebeu, de uma vez por todas, que algo iria mudar suas vidas para sempre. Galera, eu agradeço demais os quase 400 mil inscritos aqui no canal. Vocês são um absurdo, tá louco? Mas não vamos parar, hein? Vamos continuar todo vapor nessa temporada e ano que tá começando. Então já dá aquela força pro canal, galera, e se inscreve, capricha no like aqui embaixo, pra bater a meta de 5.305 likes. E agora, bora lá! Estamos em maio, onde colegas de turma comentam que um aluno transferido chega hoje ao colégio. As garotas ficam na expectativa do cara ser bonitão, enquanto os rapazes estranham o fato disso estar acontecendo no meio do ano letivo. Assim, o diretor convoca Masato Akutsu para a sala de aula, e com lágrimas nos olhos, ele vê as caras de espanto da turma ao avistarem um novo rapaz, que apesar de ter 16 anos, parece uma espécie de Freeza do Dragon Ball, que trabalha na logística de um almoxarifado há 25 anos. Sabendo da deficiência do novo estudante, o diretor justifica que ele não gostava de ter a cabeça raspada, e por engano usou um creme de remover cabelo do pai achando que era um tônico capilar. E como também é um portador da calvície, o senhor entende bem o drama do jovem. Em seguida ele pede para Akatsu se apresentar, e com a confiança de um filhote de rata abandonado, ele diz com a cadência rítmica da morte que seu hobby é passear por farmácias e suas palavras favoritas são folículo capilar. Por fim, ele desabafa que seus últimos dias não têm sido muito fáceis, mas que espera que consiga fazer belas memórias com todos ali presentes. E nesse momento a sala vira uma choradeira seguida de uma salva de palmas, e enquanto todos os alunos gritam palavras de incentivo ao garoto, por dentro ele ri de como seres humanos são patéticos, já que nenhum deles descobriu uma mentira escrota dessas. Porém, nesse instante, o diretor vê uma etiqueta saindo da cabeça do rapaz e puxa sem pensar, fazendo uma peruca cair no chão. Assim o verdadeiro Akutsu dá as caras como se nada tivesse acontecido, regido por uma sinfonia angelical de fundo, enquanto o diretor cobra o vacilo pelo garoto ter passado a perna nele. Vendo essa reação agressiva, Akutsu explica que seu cabelo cresceu de forma milagrosa e arranca vários tufos de cabelo para fingir confusão, enquanto amaldiçoa seus folículos capilares, e a sala fica bugada com aquela situação. Porém, logo os ânimos se acalmam e o responsável pelo colégio pede para a classe tratar bem seu novo colega de turma. Ao ser apontado seu lugar na sala, Akutsu caminha até a cadeira enquanto tem certeza absoluta que ninguém suspeita da sua verdadeira identidade. E nesse meio ele se encanta com a fofura de uma garota ao fundo, jamais imaginando que uma humana podia ser tão linda. Como resposta pelos olhares de admiração, a garota devolve um leve sorriso, fazendo Akutsu despertar a emoção agridoce da paixão em seu peito. Com isso, ele perde a linha do racional e o controle sobre o corpo, terminando a ida até seu lugar no estilo pescoço quebrado. Horas depois, o moleque ainda tá transtornado, e sem tirar o olho da sua amada, ele imagina o quanto sua vida seria perfeita se ele tivesse ao lado dele uma criatura tão inocente e amável. E ele vai além, fantasiando na sua cabeça momentos juntos com sua querida, como uma jogatina na calada da noite, onde ela finalmente se sente pronta para outras coisas. Essas fantasias despertam emoções intensas no jovem, mas ele imagina que não poderia simplesmente chegar chegando na garota, porque eles mal se conhecem e isso poderia acabar afastando ela. E nesse instante, outro rapaz se aproxima da pretendente, chamando ela pelo nome de Lily, e comentando da brisa gostosa nesse início de primavera. Esse clima romântico sempre faz ele pensar nela, portanto seria ótimo se os dois namorassem. Entretanto, Lily usa sua habilidade espanta-gado, rebatendo todas as investidas do pobre rapaz, que entra em desespero e implora para ela ao menos pensar na proposta. E é presenciando essa humilhação que Yuga Tanigawa se apresenta a um aluno novo e pede desculpas pelo transtorno que o jovem gado tá causando. Então ele explica que o rapaz emocionado ali se chama Hirota, e que ele sempre foi assim, se declarando para qualquer bonitinha que encontra pelo caminho, mas parece que ele anda meio obcecado pela Lily ultimamente. E falando no diabo, Hirota se junta ao grupo, comentando que foi chutado de novo, e todos vão juntos pro corredor para colocar a conversa em dia. Lá fora, Hirota comenta sobre como a apresentação do Akutsu assustou um pouco a turma, mas que tudo que ele quiser saber é só perguntar. Aproveitando a deixa, Akutsu pergunta quem é aquela mocinha loira ali no fundo da sala. Hirota conta que é a Lily Amani, e que ela se transferiu para esse colégio pouco antes do Akutsu. Ela é uma japonesa mestiça e uma Kikokushijo, que são japoneses que sempre estudaram fora do país até voltar. E lá dentro, Lily aceita o convite de uma amiga para se prepararem para a prova de piano de hoje, enquanto Akutsu não consegue evitar de pensar o quanto ela é baixinha, fofa, inteligente e com uma ótima
uma personalidade, quase como se fosse além de uma humana. E escutando isso, Hirota levanta o dedo e sugere que Akutsu queria dizer que ela parece um anjo. Porém, só de escutar essa palavra, o aluno novo demonstra uma forte irritação, causando o espanto dos seus novos amigos. Mas como Akutsu tá fascinado pela loirinha, Hirota deixa claro que ele vai precisar tancar essa decisão, já que ele mesmo já foi chutado 5 vezes. Nas primeiras vezes, ele tentava pedir com calma e educação, mas conforme ia sendo rejeitado, começou a apelar para afobação, literalmente implorando para a garota ficar com ele. E o problema disso é que ele não desiste e continua se humilhando pela atenção dela. Por isso, o homem da libido imparável tenta se jogar de novo para cima da Lily, enquanto Tanigawa segura a besta, e Akutsu fica impressionado com o quanto Lily Amane atiça as pessoas à sua volta. Com o passar do tempo, o protagonista tá voltando para casa, bolando um plano para se aproximar da sua pretendente, até que o destino faz os dois se esbarrarem numa esquina qualquer. A garota saiu de um beco obscuro, dizendo que tinha se perdido e deu de cara com Akutsu. Ele percebe que essa é uma ótima oportunidade para trocar a primeira ideia com ela, então fritando o cérebro para pensar no que dizer, ele dá um oi e avisa que seu nome é Akutsu. Logo ele se xinga por dentro, já que é óbvio que a garota já sabe disso, mas ela acha graça na atitude do rapaz e também se apresenta, estendendo a mão para ele. Durante o cumprimento, Akutsu repara que Lily estava com a manga rasgada, e ao mencionar isso com ela, a Mani fica extremamente desconfortável e tenta fugir do assunto, até que ressalta que eles terem se encontrado desse jeito foi obra do destino, e só aquele chazinho maneiro poderia celebrar esse evento à altura. As doces palavras da sua amada atingem seu coração com força, mas ele mantém o foco e aceita o convite com uma pose de experiente. Logo os dois estão caminhando juntos, e depois que eles descobrem que os pais dos dois moram fora do país, Lily comenta o quanto deve ser difícil para um homem morar sozinho, já que a louça não se lava sozinha e nenhuma máquina de lavar costuma recolher as roupas do quarto. Mas Akutsu é um rapaz funcional, e afirma que assume todas as tarefas de casa, então Lily deixa claro que qualquer dia ele poderia chamar ela para provar que tá falando a verdade. Nisso, a garota se distrai e acaba atravessando a rua sem olhar direito, até que um caminhão passa em disparada e ameaça atropelar ela, e ao tentar salvar Lily, os olhos do Akutsu se moldam numa expressão demoníaca. Ele barra o caminhão com a força dos seus músculos, e Lily fica assustada com as marcas do rosto de Akutsu. Porém, de forma inexplicável, nesse mesmo momento ela deixa escapar um breve sorriso. Em volta do acidente, as pessoas começam a se aglomerar e chamar uma ambulância, mas ao invés de ficar ali, Lily puxa um amigo pelo braço e leva ele pra longe. Em uma praça, no fim de tarde, ele diz que a dor no seu ombro já foi embora, e Lily pede desculpas por ter causado essa confusão toda. Como o garoto responde que ela não precisava se preocupar com isso, Lily sente confiança para perguntar quem Akutsu é de verdade. Afinal, ele parou um caminhão com o ombro, além dessas orelhas e olhos não serem exatamente humanas. Na hora, Akutsu entra no inferno astral por ter pisado na bola e revelado sua identidade tão cedo. Mas como a garota não parecia estar reagindo mal à possibilidade dele não ser humano, ele decide que talvez consiga contar um segredo ou outro. Então ele transforma parte do seu corpo e assume ser um demônio, que acabou parando no mundo dos humanos porque o inferno tá perdendo uma guerra contra os anjos. Então, para tentar reverter a situação, o superior de Akutsu decidiu nomear um líder carismático para motivar as forças do inferno, e Akutsu é o responsável por tentar encontrar esse líder que vai virar o jogo. Entretanto, ele ainda não achou essa figura de liderança, mas gostaria que Lily Amane ajudasse ele nessa missão, descendo pro inferno de vez em quando para acompanhar ele nessa busca. Então, por mais que Lily esteja um pouco assustada por saber que demônios existem de verdade, ela viu que Akutsu, mesmo sendo um, também poderia ser gentil ao ponto de salvar a vida dela. Ainda assim, ela não sabe como poderia ajudar, já que não tem nada de especial, e talvez o povo do outro lado fique com raiva dela por algum motivo. Akutsu tenta convencer a garota que não tem nada a ver, que ninguém poderia ficar com raiva de alguém tão amável como ela, mas nesse momento, Lily justifica seu raciocínio ao prender o garoto com uma corrente mágica, imobilizando ele. Espantado com aquilo, ele pergunta quem essa garota realmente é, e depois de debochar do fato do rapaz ter achado que podia seduzir ela, Lily Amane solta suas asas e revela ser uma serva do céu, ou seja, um anjo. Logo ela continua ironizando o demônio, explanando quanto ele foi besta em convidar uma inimiga pro inferno sem nem perceber. Akutsu tenta se soltar das correntes, mas o anjo manda o moleque esquecer, já que essas correntes foram manifestadas por ela, e poucos anjos têm o talento que ela tem de criar objetos tão resistentes quanto ela. Como tá nervosa por ter enfrentado 2 demônios num dia só, ela resolve cutucar o olho do garoto com o dedo, como uma forma de tortura. Ele não entende o motivo dela ter citado 2 demônios, então ele explica que aquele rasgo na manga foi feito pelo demônio que ela estava derrotando no beco, antes de encontrar Akutsu. Ela baixou a guarda por achar que o inimigo não era capaz de encostar nela, mas como ele estragou a roupa de Lily, ela resolveu humilhar bastante o demônio antes de exorcizar ele lentamente. E falando nisso, agora ela precisa decidir como vai exorcizar Akutsu. Por outro lado, o jovem demônio não se sente envergonhado de ser derrotado por um inimigo numa guerra, afinal ele estava com a mesma intenção que Lily, mas como ela humilhou um compatriota dele, e os anjos são conhecidos por agir dessa forma covarde
covarde. Akutsu tá disposta a colocar esse anjo estúpido no lugar dele, então arranca as correntes e se prepara para ensinar Lily a não subestimar os demônios. Assim, apesar de ter demonstrado força ao se libertar, as investidas de Akutsu não pareciam bastante para atingir Lily, já que o anjo conseguia se esquivar de todos os ataques sem muito esforço. Por fim, ainda sem um pingo de suor, ela acorrenta o inimigo mais uma vez, mas reconhece que Akutsu tá um nível acima dos demônios comuns que eliminou, por isso será uma pena exorcizar alguém como ele. A partir disso, Akutsu percebeu que não tinha saída, e assim que Lily invoca uma foice mágica gigantesca, ela pergunta pro demônio se ele prefere ser apagado agora, ou se conta os planos do inferno e sai dali vivo. Como o garoto não acredita que o anjo vai poupar a vida dele, ela levanta a foice para exorcizar o adversário, mas quando ele abre os olhos de novo, Lily tinha mudado de ideia. Ao invés de acabar com o demônio ali mesmo, ela vai manter o capiroto sob sua supervisão e obriga ele a colaborar com o trabalho dela. Se ele aceitar, ganha uma coleira especial feita pela própria Mani, mas o tinhoso ainda resiste e pergunta por qual motivo a garota quer manter ele de capacho. Então ela volta a usar seu charme e responde que é tudo para manter eles dois juntinhos, mas deixando as piadas de lado, ela explica que vai precisar dele para conseguir o que quer. Ela não pode falar todos os detalhes, mas se ele aceitar, vai ser libertado. A natureza dos anjos não permite que eles mintam, mas fica a critério do rapaz confiar nela ou não. Na pior das hipóteses, o cara vai ficar estatelado no chão até um cidadão mal intencionado tirar uma foto dele e compartilhar pro mundo. Com isso, ele decide finalmente cooperar, mas antes de soltar o coisa ruim, ela mostra que o papo da coleira não era mentira e tenta encolerar o cara, que resiste como um pincher com raiva. Ele implora por piedade, mas Lily deixa claro que ela não tem esse negócio de misericórdia, então envolve o acessório em volta do pescoço do Akutsu e passa a fivela pelo buraquinho, até deixar o cara no limiar estranho entre o pavor e a satisfação. Enfim, a Akutsu estava finalmente sob o controle do anjo, e não poderia retornar ao inferno enquanto tivesse atingido pelo efeito da coleira. Assim sendo, Lily explica que a função do Akutsu com essa coleira será caçar outros demônios, o que revolta o garoto, por ter que perseguir seres que são da mesma espécie dele. Lily acha irônico os demônios terem senso de camaradagem, mas o Akutsu conta que eles têm uma sociedade com suas próprias regras, e não são todos que trairiam as pessoas que tanto fizeram bem pra eles. Porém, apesar desse discurso de civilidade, Lily estava ignorando o garoto e reclamando das pontas duplas no cabelo. Essa audácia deixa o moleque maluco de raiva, mas ao tentar arrancar sua coleira, o anjo conta que só ela pode tirar o acessório do pescoço dele, e que ele reprime os poderes demoníacos do Akutsu. Além disso, ainda informa a localização do rapaz caso ele tente fugir, e ainda permite que ela controle os movimentos dele. Portanto, se o demônio se recusar a colaborar, ela pode punir ele da forma que quiser. E usando esse controle sobre o corpo do Akutsu, o anjo faz o demônio fazer uma atuação ridícula ao pedir perdão pela demora em compreender as exigências dela. Por dentro, Akutsu estava queimando de ódio, mas isso não impediu seu corpo de se curvar para a garota e ainda buscar água para matar a sede dela. Mais tarde, Lily já estava usando o garoto de servo, e talvez se sentindo mal por estar sendo tratada como rainha a troco de nada. Então ela oferece alguma retribuição pro demônio, perguntando se ele deseja alguma coisa. Prontamente, o garoto se abaixa na posição quadrúpede e diz o quanto seu corpo ficou dolorido com toda essa serventia. Lily pergunta se ele tá querendo uma massagem na poupança e não tá sabendo pedir, mas Akutsu responde que só uma pisada do pé dela já tava mais que suficiente. Com essa nova, Akutsu já tava gritando por dentro do seu corpo escravizado. Mas para aproveitar a deixa, Lily comenta o quanto esse tipo de desejo peculiar é a cara dos capetas, então promete conceder a vontade do jovem. Porém, quando tava praticamente com a sola do pé no cara, ela começou a se questionar se aquilo tudo tava certo, e se os gostos estranhos daquele capiroto não iam subir de loucura cada vez mais, até levar a delicadeza angelical dela até um caminho sem volta. Apesar de tudo, antes de qualquer pisada, um guardinha tenta parar os dois menores de idade que estão praticando atos impróprios no meio de uma praça pública, e os dois reagem vazando dali em velocidade máxima. Ao despistar o oficial, Lily aproveita para perguntar mais uma vez se Akutsu ainda quer teimar em não ajudar, principalmente depois da presepada que ele fez na praça, já que da próxima vez ela pode piorar ainda mais as punições, inclusive fazendo ele repetir aquela posição sem roupa. Mas Akutsu não arreda o pé e manda o anjo exorcizar ele logo, mas por mais que ela adoraria fazer isso, ainda precisa do demônio para alguns planos pessoais. Portanto, Akutsu precisa pensar de novo e responder se prefere cooperar ou sofrer as consequências. Essa última proposta faz o demônio notar a capacidade da garota de falar tanta coisa horrível com essa carinha fofa, então ele decide ceder um pouco para Lily, oferecendo delatar algum demônio que esteja nas proximidades, já que eles têm a capacidade de sentir a presença da sua raça. Lily aceita, mas mostra pro jovem o que vai acontecer se ele não fizer isso direito. Com isso, Akutsu pede perdão aos seus semelhantes e implora por dentro que nenhum demônio queira pisar na terra por enquanto.
enquanto. Sendo assim, Lily declara Akutsu como seu servo, mas não sem nenhuma recompensa. Como ele tá prestando serviços a um anjo, Lily promete reformar o demônio em um ser correto, honesto e bondoso. Mas como Akutsu não ficou muito animado com esse prêmio, o anjo pensa de novo que todo jovem chegando na fase adulta gostaria de ganhar. Então ela oferece um abraço para cada missão cumprida pelo demônio. Ele surta de vez e chama Lily de maldita, e ela logo tira o corpo fora, dizendo que estava brincando e não acredita como esse tarado acreditou que ela estava falando sério. Mas já que Akutsu não quer nada com nada, Lily deixou para pensar num pagamento mais tarde. Nesse instante, o guarda finalmente alcança os dois, e a fuga continua até despistar definitivamente o perseguidor. Mais tarde, naquele dia, Akutsu tá morto pelo dia exaustivo e cai na sua cama pensando como o primeiro dia de aula foi um lixo, com aquele anjo maldito e aquela coleira. Mas falando nela, Akutsu repara que o acessório tinha simplesmente sumido. Porém, antes dele poder refletir sobre o assunto, Lily Amani manda inúmeros áudios de voz pro garoto cantando um rap sobre como ele pode até ter saído da coleira, mas a coleira nunca vai sair dele. Por isso, Akutsu se pergunta como diabos essa garota conseguiu o número dele. Ele lhe responde essa pergunta por texto, explicando que só deu uma espiadinha de leve no rapaz, que percebe que ela consegue até ler a mente dele, pelo que parece. E como se não bastasse, a coleira deixou uma tatuagem permanente no demônio, e ele não queria ser visto com essa palhaçada em público. Ou seja, Lily Amani tirou o sonho dele de usar a piscina em paz. Essa foi a gota d'água pro jovem demônio, que decide acabar com esse anjo antes que cause danos irreversíveis ao inferno. Enquanto isso, Lily tá se comunicando com alguém e informando que hoje encontrou o demônio do tipo besta, que é claro já foi exorcizado. Então sim, ela tá sendo cautelosa como sempre. Logo depois, ela desliga seu computador e enquanto admira a lua, Lily se vangloria por ter achado um demônio valioso no meio de tantos vermes patifes, e por isso não pode exorcizar ele tão facilmente. Assim que ela dominar os poderes desse inimigo, todo o céu vai notar a existência dela, e ela vai fazer com que todo mundo se arrependa de ter tratado ela daquele jeito. Mas para que isso seja um sucesso, antes ela precisa fazer exatamente o que Akutsu quer fazer com Lily. E nesse momento, voltamos até um dia que Masatura Akutsu é informado pela sua superiora que vai ser enviado para a Terra dos humanos. Como ele bem sabe, o inferno está sofrendo severos ataques do céu, mas ao invés de responder à autora, parece que os demônios estão permitindo que a invasão aconteça, e praticamente assumindo a derrota. Mas essa situação trágica não pode continuar, então Akutsu deve subir para a Terra e encontrar o líder mais talentoso e carismático que o mundo já viu, para reconectar as forças infernais sob uma só bandeira de uma figura incontestável. E essa missão se mostra cada vez mais necessária, e para provar seu ponto, a superiora mostra uma foto postada nas redes sociais dos anjos, onde um deles aparece humilhando um demônio e deixando bem claro que a temporada de caça começou. Em outro exemplo, uma imagem mostra um demônio sendo obrigado a comprar bebidas com uma identidade falsa, só para ser desmascarado e ter que correr da polícia. Em seguida, ela explana o caso de outro demônio que foi obrigado a revelar o histórico suspeito do seu navegador. Essas imagens perturbadoras machucam o coração do jovem demônio, que se ajoelha no chão diante de maldades tão horrendas. Isso tudo tá longe de acabar, levando em conta que os anjos estão enviando cada vez mais capangas para a Terra dos humanos. Provavelmente eles serão inimigos formidáveis pro Akutsu, mas essa missão não pode falhar sob hipótese nenhuma, porque não existe outra chance. Ou seja, Masatura Akutsu é a última esperança pro inferno. Então, para realizar a tarefa mais difícil e importante da história do inferno, a mulher decide presentear o herói demônio com uma arma que faz jus à relevância dessa missão, uma prótese de couro cabeludo. Com isso em mãos, Akutsu deve usar esse artefato para ganhar a simpatia e confiança dos humanos. Porém, por mais que tenha sido instruído de forma adequada, Akutsu conseguiu jogar tudo por água abaixo, além de ainda se sentir um derrotado cada vez que se vê no espelho e olha aquela tatuagem que o anjo colocou no seu pescoço. De toda forma, o demônio continua firme e certo de que tudo vai acabar assim que ele derrotar Lily Amani. Até que Akutsu acaba acompanhando sem pretensão um programa chamado Marido e Mulher Melosos, e acaba tendo uma ideia de uma estratégia perfeita para derrotar sua arqui-rival. Então no dia seguinte o rapaz vai para a escola numa pose toda confiante e estilosa, e seus amigos foram correr para ver o que estava rolando com o rapaz. Hirota comenta que o queixo do Akutsu tá até mais pontudo que ontem, e que isso dá um mal-estar só de ver, mas apesar do tapa no visual que o demônio deu, Lily aparece logo atrás chamando ainda mais atenção. Antes de se virar pro anjo, Akutsu se lembra do plano que inventou a partir do programa de TV, e ao maratonar essa série e ler inúmeras revistas de moda e beleza masculina, o demônio aprendeu a se tornar o mais atraente possível para seduzir Lily Amani e fazer ela se curvar às suas vontades. Apesar de toda essa preparação, a garota estava usando a mesma estratégia que aprendeu no mesmo programa de televisão. Então, com o cabelo devidamente estilizado, brilhante e hidratado, Lily tenta jogar seu charme em Akutsu, mas ele não fica para trás e compete em beleza com o anjo, que fica de queixo caído com o tanto de brilho que aquele moleque estava emanando. E com os dois tentando
ano não se apaixonaram pelo outro, o duelo inicial foi considerado um empate. Pouco tempo depois, durante a aula de matemática, Lily devolve uma borracha que estava no chão pro Akutsu, e um simples toque na mão dele foi o bastante para os dois entrarem em combustão de novo, recomeçando um duelo mortal pelo coração do outro. Akutsu abre uma breve vantagem sobre a oponente, mas a Amani é inteligente e prevê o golpe do adversário, acertando um soco no corpo dele. Isso foi o bastante para desnortear o demônio, que cai de cara na sua cadeira com o cérebro frito. Já Lily se gaba da sua vantagem, já que é 12.000 anos mais experiente que o jovem demônio, mas ele não se dá por vencido e tira carinhosamente um fio de cabelo solto da cabeça da Lily, e com essa jogada ele consegue desviar de um gancho nocauteador e revidar com um soco bem dado no estômago da Amani. Essa derrota parcial revolta o anjo, e os sinais de que essa Guerra Fria só estava começando ficavam cada vez mais evidentes. Poucas horas depois, a Amani foi encarregada de levar uma pilha de papéis para a sala dos funcionários, e já que estava muito pesada, o professor sugeriu que ela pedisse ajuda para algum garoto, e essa foi a deixa para jogar outro charme no Akutsu, dessa vez apertando a manga dele. Dessa vez a intensidade do golpe foi assustadora, e com um gancho falso, a Amani acerta a cara do adversário com uma força inacreditável. Ele suporta o impacto e se ergue novamente, chegando perto da oponente de novo e arregaçando as mangas para carregar aquela tão pesada pilha de folhas. Esse truque deixa à mostra os músculos e veias do antebraço do rapaz, causando dano em Lily. Akutsu quebra a guarda da Amani com um gancho para cima e consegue acertar o rosto dela com outro soco, fazendo ela perder o equilíbrio também. A trocação se mostrava cada vez mais equilibrada, e Lily notou que esse embate não seria tão simples quanto ela pensou, e depois desse primeiro turno de vitórias e derrotas, os dois concorrentes ainda estão confiantes no sucesso. Os dias se passam e a intensidade sobe cada vez mais, com Akutsu abrindo a gola da camisa e Lily tomando sorvete como contra-ataque. Os dois se mostravam cada vez mais ofensivos e vulneráveis, causando danos consistentes um no outro. Mas antes de decretar um empate, Lily e Amani tinha certeza que um plano final poderia dar certo. Logo os dois estão no fundo da sala praticamente exaustos, e o professor convida a garota para escrever a resposta de uma questão matemática. Ela vai até o quadro, obsessiva com a ideia de derrotar seu rival, e depois de responder os exercícios, ela volta para o seu lugar, mas antes disso finge que tropeçou e cai em cima do peito do Akutsu. Com esse movimento ela coloca o inimigo em xeque, cambaleante pela força do golpe que levou. Em seguida, Lily usa toda a sua fofura para pedir desculpas do jeito mais enfofurado possível, e essa foi a brecha para invadir a guarda do Akutsu com tudo, gingando na frente do homem e soltando soco atrás de soco no corpo dele. O público em volta se anima e todos parecem ter certeza da vitória de Amani, mas antes do golpe final, o professor segura os dois e pergunta quem eles acham que são para flertar no meio da aula. Sendo assim, o round termina e nenhum combatente ficou com a vitória, e ciente da força do oponente, os dois lutadores decidem por uma trégua. Alguns dias depois, Lily tá esperando Akutsu para um encontro, e assim que uma mão cutuca ela pelas costas, a garota já vira esbravejando por conta do abraço do rapaz, mas ao invés do Akutsu, duas pessoas desconhecidas e com um comportamento bizarro estão na cola da garota. Os dois paspalhos afirmam estar com tédio, então chama a garota para dar uma voltinha com eles. Lily usa seu charme para dizer que já tá esperando alguém, mas com aquela cara de gatinho abandonado que só ela sabe fazer. Os dois caras ficam encantados com aquela fofura e insistem em tomar um chá com a moça enquanto seu acompanhante não chega, mas logo atrás deles está o demônio mencionado, e ele avisa os dois rapazes para não forçarem a barra demais, senão ela vai acabar quebrando, e que uma garota é como uma lâmina para um microscópio. Com esses dizeres, a dupla nota que ali tem um cara muito descolado, tão incrível que diz aquele tipo de coisa poética que ninguém entende, mas que deve fazer sentido. Então Akutsu presenteia sua garota com um urso porco verde, ao passo que conta que se atrasar faz parte da natureza de um herói, mas Lily acaba com essa marra dando com a pelúcia na cabeça dele, fazendo os intrusos correrem de medo. Akutsu avisa que não só doeu, mas que Lily também deixou a pelúcia esmagada igual uma batata no espremedor. O anjo pergunta se ele quer fazer parte do purê, então Akutsu muda o foco e interrompe sua caminhada, observando pensativa a garota como uma daquelas estátuas gregas antigas. Ele repara que a Lily tá muito bem arrumada, e ela retruca que não costuma sair em encontros, portanto não sabe o limite desse tipo de coisa. Akutsu continua analisando a moça de cima a baixo, e sem graça, Lily Amani solta bem baixo que esse capeta é bem tarado. A partir daí ele se liga que passou um pouco do limite e argumenta que só ficou surpreso, já que ela tá passando aquela mesma vibe de leveza e graça de sempre. Nesse instante, a garota logo agarra Akutsu pelo colarinho e exige que ele nunca mais toque nesse assunto. Caso contrário, enquanto ele estiver em aula, no intervalo ou até usando o banheiro, ela vai fazer ele sofrer a ira da coleira angelical. E quem sabe, logo pela manhã ele acorde em uma cena erótica entre ele e aquele professor calvo de matemática. Depois de deixar o pobre coitado de joelhos com uma ameaça tão repugnante, ela dá as costas e sai falando sobre exorcizar demônios pela manhã, como se fosse um passeio no parque.
parque. E isso faz ele lembrar que cooperar com essa louca é uma traição sem tamanho, e caso alguém descubra ele vai estar ferrado. Em seguida, Akutsu pergunta para onde eles vão agora, e Lily aponta para um alerta de ataque de cães na parede, afirmando que essa epidemia pode ter algum demônio por trás. Como a prefeitura postou um mapa das ocorrências na internet, Lily tem as pistas para encontrar os responsáveis. Então o anjo pergunta até que distância Akutsu pode identificar outro demônio. Ele informa que detecta os mais fortes de bem longe, desde que não estejam camuflando seu próprio poder para não serem descobertos. Ou seja, se ela estiver procurando um elo mais fraco, eles terão que chegar mais perto. Por essa última razão, Lily comenta que talvez esse tal de Akutsu não sirva pra nada, deixando o garoto possesso com a ofensa. E nesse momento ele sente alguma coisa estranha, mas fica quieto quanto a isso. Lily lembra que não é uma boa ideia enganar ela, caso isso seja alguma coisa, e Akutsu sabe bem disso. Logo eles saem na busca por alguma presença diabólica, mas Akutsu não percebe a presença de algum demônio. Horas depois, a dupla faz uma pausa pro podrão, e Akutsu comenta que a mocinha vai acabar se tornando a Lily bolinha se continuar comendo desse jeito. Então ela sacode o garoto enquanto lembra que ele não pode tratar a salvadora da sua vida desse jeito. Porém, nesse instante, Akutsu sente uma presença perturbadora, e por mais que Lily desconfie que seja um migué para se livrar do esporro, logo eles veem Kensaku Hirota batendo a cabeça na parede, lamentando o fato da sua amada estar no encontro com outro cara. Mas antes do Palerma sofrer um traumatismo craniano, a dupla convida ele para sentar e explicam que não é bem assim. Então ele se acalma depois de ter afundado a testa na vidraça 24 vezes. Lily conta que estava só mostrando a cidade pro Akutsu, e Hirota avisa que também poderia ter feito isso se ele tivesse pedido. Então fala pro amigo não ser tão tímido assim e convidar os parceiros para dar um rolê de vez em quando. E por fim ele admite que estava sentindo um ciúminho dos dois juntos na lanchonete, mas que isso não vai fazer ele arrancar os cabelos, já que nesse momento estava tendo um encontro com uma garota bem da hora, e que só deu uma pausa para dar um oi pros amigos. E por falar na garota, Yuka Tanahashi entra na lanchonete dando aquele esporro básico no Hirota, porque ele deixou ela plantada lá fora para ficar de papo com os outros. E para tentar cortar esse clima pesado, o rapaz apresenta os colegas de classe pra namorada dele. Mas assim que Hirota menciona o nome da Lily Amani, a Yuka comenta que é dessa baixinha que ele fica falando o tempo inteiro, e pensava que ela ainda era do ensino fundamental. Essa audácia causa a ira instantânea por dentro do anjo, mas Lily mantém as aparências e responde que é um prazer conhecer a Yuka. A garota dá de ombros com um gesto e mantém a mesma postura de indiferença quando Akutsu se apresenta. Então Lily pede de volta pro Hirota contar quem é essa graça de menina, e ele apresenta a Yuka só como uma velha amiga. No mesmo segundo, Yuka corrige o rapaz e afirma ser a namorada dele, deixando o moleque maluco da cabeça. Lily aproveita a situação para dizer que não é muito legal da parte dele ter uma namorada e ficar dando em cima dela dia sim e outro também. Escutando isso, Yuka explode e carrega o namorado pra fora pela orelha, exigindo explicações pra essa história. Akutsu não achou bacana Lily colocar lenha na fogueira desse jeito, mas o anjo se sentiu pleno ao se vingar daquela garota por ser tão abusada. E depois desse circo, Lily cansa e avisa que já tá de saco cheio por hoje, então Akutsu deve avisar se detectar algum demônio de bobeira por aí, senão ele vai se arrepender. Mas assim que o anjo vai, uma presença diabólica marca a presença na mesa, enquanto Akutsu reclama que a garota nem pagou a parte dela do lanche. Porém, assim que ele vai pro caixa, a funcionária avisa que a conta já tá paga, e Akutsu fica sem graça pela Lily ter bancado o homem da situação. No dia seguinte, Lily Amani tá de frente pra um demônio, com sua assustadora foice, dizendo quanto vai exorcizar aquele diabo sem dó nem piedade, enquanto Akutsu observa a cena com vergonha de ter levado o inimigo até um aliado. Porém, logo ele acorda desse pesadelo e dá uma respirada de alívio. Na hora da escola, Yuka senta na frente da Lily e pede desculpas pelo pequeno errinho que cometeu ao fazer aqueles comentários maldosos sobre a loira. Por sua vez, Lily tá morrendo de raiva por dentro, e devolve o cinismo na mesma moeda, respondendo que também não deveria ter soltado aquela bomba no meio de todo mundo e ter causado um término tão trágico. Yuka dá pra trás e conta que na verdade ela e Hirota só eram amigos, e que nem ficou irritada com essa situação tão pequena. Ainda por cima, ela comenta que estuda na sala do lado e que apesar do pequeno desentendimento de ontem, ela e Lily deveriam ser amigas. Lily mantém a pose e responde que adoraria, e nesse meio tempo Akutsu tá de cara com aquele show de falsidade, até que Yuka se despede da forma mais simpática possível. Assim que a garota vai embora, Lily tá com ódio entalado na garganta, afirmando que aquela piriguete usou a palavra pequena várias vezes de propósito, e por isso vai sofrer na mão dela. Algumas horas depois, durante o intervalo, Akutsu tá lembrando do seu pesadelo, e lembrando que o anjo agiu da mesma forma quando exorcizou aquele demônio. Nas duas ocasiões, ela fez questão de humilhar a vítima sem nenhum remorso. Nesse instante, seus dois amigos acham ele depois de terem procurado pelo colégio inteiro. Eles estão preocupados com esse isolamento do Akutsu, então perguntam o que tá pegando. Akutsu não pode contar a verdade por motivos óbvios, então inventa uma mentira sobre estar tendo sonhos frequentes com uma mulher mais velha que ele conhece, e por isso não tá conseguindo dormir direito.
momento. Hirota e Tanigawa suspeitam que o jovem tá apaixonado, e por mais que ele tente negar, os dois riem da cara dele, porque não esperavam esse tipo de coisa com Akutsu, e o fato dele não conseguir dormir por estar sonhando com uma mulher faz ele parecer que ainda tá no ensino fundamental, mas esse lance de ser uma mulher mais velha surpreendeu os dois, porque eles juravam que o Akutsu era gamado na Lily. Inclusive, Hirota comenta que se fosse ela mesmo, então ele e Akutsu seriam parças de crush. O demônio pergunta se esse tipo de situação entre amigos não deveria deixar as coisas meio constrangedoras, mas Hirota se mostra indiferente, afirmando não ligar pra quem tá apaixonado por quem. Ele até gostaria de dar algum conselho amoroso pro Akutsu, mas confessa que nunca saiu desse jeito com nenhuma garota. Akutsu pergunta que lance foi aquele de ontem então, e o Hirota responde que realmente a Yuka é só uma amiga das antigas, e que ele tava acompanhando ela a fazer compras. E por falar na Yuka, Hirota conta que até tenta flertar com outras garotas, mas que em todos os casos, a Tanahashi sempre tá espreita pra estragar o clima, botando todas as pretendentes pra correr toda hora. Por isso, Akutsu pergunta por que ele não namora com essa garota, já que é assim, e Hirota não sabe onde enfiar a cara pra responder que tem vários motivos pra isso. Enquanto isso, Lilyamane tá caçando demônios na praça e chamando o Akutsu pra servir de radar, mas o garoto responde via mensagem que tá com dor de barriga. Lily não insiste e senta pra descansar um pouco, depois de 2 horas de procura, enquanto lamenta por não poder simplesmente arrancar esse poder de percepção do Akutsu, mas ao invés de atrair suas presas, Yuka Tanahashi é quem se aproxima e senta do lado do anjo. Lily quase deixa escapar sua reação de desprezo por conta da surpresa, mas controla a pose e finge estar feliz com esse encontro inesperado. Yuka comenta que tava dando um rolê com Hirota e que na volta viu a Lily por ali, por isso resolveu chamar ela pra dar uma volta juntas mais tarde. Por mais que a Mani tenha vontade de triturar os órgãos dessa garota, ela sabe que não é vantagem nenhuma gerar atritos com os humanos de forma desnecessária e atrair atenção negativa. Por isso ela aceita o convite com aquele sorriso forçado, e logo as duas vão escolher algumas roupas juntas. Ao chegar na loja, Yuka escolhe uma roupa grande de propósito pra Lily e empurra ela pra dentro do provador. Assim que a loira mostra seu novo estilo, Yuka aproveita pra dar risada do tamanho do anjo. Lily se faz de boba de novo e fecha o provador pra se trocar de volta, mas sabendo bem que isso foi uma declaração de guerra e que aquela mocreia tá querendo tirar com a cara dela a qualquer custo. Então ela faz a humana provar do próprio veneno e sentir na pele o que é estar em guerra contra um anjo, já que eles sabem exatamente como funciona a mente humana e atacar os aspectos psicológicos de inimigos tão estáveis não é nenhum grande desafio. Por essa razão, Lily oferece uma saia de tamanho mais largo pra Yuka, e já que ela tá com essa barriga saliente, com certeza vai caber, e por mais que seja uma saia infantil, essa largura de 56 centímetros parece feita pra ela. Yuka sente a pressão da gordofobia e responde que acha melhor elas irem embora, então a Guerra Fria tem um novo capítulo. Em seguida, Lily mostra pra Yuko uma revista de emagrecimento, enquanto ela responde com uma matéria sobre como fazer uma criança crescer de forma saudável. Logo em seguida, Yuka leva Lily para uma sessão de puricura, uma cabine fotográfica onde amigos podem se fotografar e editar as fotos com desenhos e efeitos. A intenção da Yuka é tocar o terror nas edições e deixar as fotos mais escrotas possíveis para traumatizar a Lily, mas a loira parece interessada no negócio. Depois do puricura, Lily volta a mandar mensagens, exigindo a presença do seu servo, enquanto as duas param para um lanche. Yuka sugere que a Lily coloque as fotos no caderno ou algo do tipo, e aos poucos o anjo vai conquistando a outra garota com seu charme, bancando a garota voada que precisa de ajuda. Isso faz com que Yuka comece a baixar a guarda, e durante a conversa, admite que convidou Lily só para manter a inimiga próxima a fim de conhecer ela. Afinal, Lily sempre foi o que os garotos mais querem numa garota, e Yuka é o oposto disso, mas ainda assim ela sentiu que as duas poderiam ser amigas, apesar dos pesares. Por sua vez, Lily admite que também se divertiu nesse dia, então ela se sente à vontade para dizer que não sente nenhum tipo de atração por Hirota. Yuka já imaginava isso e comenta que o Kensaku sempre foi muito afobado, mas mesmo depois das duas se desculparem de forma sincera pelo episódio na lanchonete, Yuka ainda sente que tá competindo com Lily como mulher. Afinal, Lily tem um poder feminino muito alto, por ser bonita, charmosa e ter cílios grandes. Ao escutar essas palavras, Lily não sentiu que ela estava mentindo, então começou a pensar que talvez Yuka tenha alguma bondade por dentro. Nesse meio tempo, Yuka lembra que tem outro compromisso e se despede, então deixa com Lily uma bala de leite com morango que auxilia o crescimento, e ao passo que a garota vai embora, a Mani fica com raiva por ter sido provocada mesmo depois desse final de conciliação, mas de todo jeito ela olha para as fotos que as duas tiraram juntas e resolve perdoar a garota pelo dia de hoje ter sido divertido. Algum tempo depois, Lily se sentia leve pelos momentos de amizade que teve, e até decidiu liberar seu servo do trabalho de hoje, mandando ele tomar remédio certinho e descansar. Por outro lado, Akutsu não acredita que o anjo esteja preocupado com ele, então corre atrás para ver o que tá pegando. Assim que alcança Lily, Akutsu diz que a dor de barriga passou, mas como ele não disse isso pelo celular antes de chegar correndo,
ouvindo, Lily comenta que o demônio não é do tipo que sabe mentir. Falando nisso, ela se cansa de papo mole e manda Akutsu localizar o demônio que ele tá sentindo. E isso vai acontecer assim que ela trocar de roupa. Logo depois, ela se encontra com seu alvo e se apresenta como a ceifadora do mal e inimiga natural dos demônios. Assim, uma batalha entre os dois começa, e Lily tá frustrada por não conseguir acertar o lobo. Arrogante como é, ela perde a paciência e manda o dono admitir logo que não tem chance contra ela, e se entregar, enquanto Akutsu fica na esquina para esperar a garota fazer seu trabalho. O lobo pergunta por que o anjo quer matar ele, então Lily diz que ficou sabendo que alguns cachorros das redondezas andam atacando mulheres na cidade, e pergunta se foi o lobo demônio que fez isso. A fera sorri e responde que pode contar, desde que o anjo derrote ele, e para garantir que não ia precisar abrir o bico, o demônio assume sua verdadeira forma, revelando o lobo humanoide com uma bela jogada de cintura. O demônio comenta que entende que a garota esteja apavorada demais para comentar qualquer coisa, mas antes que ele continuasse seu discurso, Lily dá com a foice no bicho, reclamando que essa fantasia é muito vulgar. Nesse meio tempo, Akutsu tá fazendo uma massagem no colega, enquanto ele reclama que só queria entrar na moda de verão com esse modelito. Porém, Akutsu foi descuidado ao sair do seu esconderijo e o lobo percebeu que o garoto era um demônio. Ele questiona o motivo de um demônio estar ajudando o anjo, mas como Akutsu não conseguia justificar, o lobo manda o traidor atacar Lily como uma prova de lealdade. Vendo essa ameaça, um anjo logo se adianta e avisa que se Akutsu atacar, vai ser exorcizado também. Já o rapaz tá tentando acalmar os ânimos do pessoal, argumentando que a melhor forma para resolver conflitos é através do diálogo. Como naqueles games onde você precisa apertar o botão várias vezes para encher o coração, nossas almas são preenchidas de amor quando resolvemos nossos problemas na conversa. Porém, enquanto Akutsu buscava convencer os dois a não se pegarem de pancada, eles já estavam no meio da trocação há algum tempo, cada um dizendo quão idiota é aquele rapaz por tentar empurrar essa conversa mole de paz e amor numa situação dessa. Como os dois se recusaram a aceitar a proposta, Akutsu resolve dar um pouco do seu amor para eles, na tentativa de amolecer seus corações violentos, e mostrando seu modelito de verão por baixo das roupas, ele improvisa uma música sobre compaixão e empatia. Depois ele joga o microfone pra plateia e pergunta o que eles sentem depois dessa performance. O lobo comenta primeiro que aquele garoto realmente é um idiota, rindo do microfone dele, mas ao invés do anjo zoar o garoto, ele pega o microfone e improvisa uma música de volta pra ele, exaltando o quanto sua vida seria melhor se não tivesse conhecido esse moleque. E ao escutar a canção, o lobo reconhece o quanto os anjos podem ser repugnantes, porque mesmo que Lily queira ter Akutsu como parceiro, ela despreza ele dessa forma. Entretanto, a batalha continua, e Akutsu pega o microfone de volta, mas ao invés de responder musicalmente, ele chora e desabafa seus sentimentos, dizendo que a garota não precisava ter dito aquelas coisas feias. Ele joga o microfone de volta pro anjo, que fala com algumas rimas que se ele quiser ser ouvido, tem que ser mais claro no papo. Observando a batalha, o lobo repara que aquele demônio mirim desde o início tá lutando por ele, distraindo o anjo maligno para que não atacasse ele. Essa descoberta fez o lobo amolecer seu coração, e quando Akutsu estava de joelho aos prantos, anunciando que não aguenta mais aquelas ofensas da Lily, o lobo segura o microfone e diz que o garoto já fez demais por hoje, e além de agradecer por tudo que Akutsu fez por ele, o lobo também começa a chorar e os dois demônios se abraçam fortemente. Então Lily canta no microfone que vai deixar os dois ali se entendendo enquanto vai dar um tempo dessa palhaçada toda. Algum tempo depois, Lily bota o lobo demônio pra falar, perguntando o que ele tá procurando por ali. Ele responde que estava procurando novas revistas de moda, já que um dia ficou sabendo da existência daquelas calças de espate, que modelam as coxas e o bumbum. No começo, o lobo ficava satisfeito em só ver mulheres usando essa calça nas revistas, porém um sentimento violento subiu na cabeça dele e o demônio passou a atacar mulheres de espate nas ruas. Apesar disso, ele acabou descobrindo que as vítimas dele não usavam espate, e sim legging. Diante disso, Akutsu e Lily coçam a cabeça enquanto descobrem que espate e legging são duas coisas diferentes. Após a explicação, o anjo decide pôr fim ao demônio e colocar ele em estado de graça. Com sua foice, ela invoca um portal que desfaz aos poucos o corpo do lobo, e a fera agradece a Akutsu por ter se preocupado com ele. Porém, só depois que o lobo tinha sido exorcizado que Akutsu conseguiu admitir que só tinha feito aquilo tudo por ele mesmo. Apesar do drama, logo o garoto descobre que o demônio se transformou em um lindo cachorrinho, e depois que Lily tira umas fotos do pequeno, ela entrega ele para a senhorita Kearney, a líder de uma organização voluntária de resgate de cães e gatos. Após esse momento, Akutsu pergunta para Lily o que exatamente ela fez com aquele demônio, e o anjo
monge explica que selou os poderes e pensamentos perversos dele. No caso de um humanoide igual àquele, eles se tornam pets e são entregues para alguma organização igual a da senhorita Kearney, porque o céu não sabe o que fazer com eles. No fim, Lily comenta que não tem prazer nenhum em matar demônios, mas que não pode falar por todos os anjos. Akutsu aproveita esse desabafo para perguntar por que Lily acertou o chão com aquela foice gigante, então ela responde que não fez isso de propósito, e que aquele concreto saindo do chão era só uma ilusão para assustar o demônio, e mesmo que a foice pegasse nele, não iria machucar de verdade. Mas Akutsu não tá convencido que Lily realmente não faz mal para as criaturas malignas, então pergunta daquele dia em que ela disse que humilhou e exorcizou lentamente um demônio no dia em que eles se conheceram. Então Lily mostra seu celular com a foto de outro filhote de cão, dizendo que essa é a fera que ela mencionou, e que até desenhou uma sobrancelha no bichinho para ele ser adotado mais rápido. Inclusive, ela ameaça desenhar sobrancelhas no Akutsu se ele continuar sendo tão enjoado com ela, e assim a garota vai se afastando. Enquanto ela se vai, Akutsu percebe que esse anjo é muito diferente do que ele sempre pensou que eles fossem. Afinal, Lily não só deixa os demônios vivos, quanto também tira fotos com eles, dando aquele sorriso verdadeiro de alegria. Porém, Akutsu lembra daquelas fotos dos anjos cometendo atrocidades e se pergunta se só Lily é desse jeito tranquilo. A garota dá meia volta e resolve pagar um lanche pro Akutsu pelos serviços prestados, mas como o rapaz estava imerso nas suas reflexões, ele resolve perguntar se apenas Lily é gentil dessa forma, ou se todos os anjos têm essa característica. A garota aproveita para se gabar, ironizando o fato do Akutsu só ter percebido agora o quão gentil ela é. Vendo essa reação, o demônio comenta que foi bem idiota por ter feito esse comentário, e Lily concorda plenamente. Nesse instante, ela se vira e volta a caminhar, enquanto chama o garoto para seguir ela e reflete sobre como alguém chamou ela de gentil, mesmo ela estando na sua forma original, já que ninguém nunca fez isso antes. E quando a noite cai, Akutsu e Lily estão juntos num momento de afeto, e a garota promete recompensar ele por tudo que tem feito por ela. E na mesma hora que o rapaz faz bico para beijar a garota, ele acorda na sala de aula com seu professor calvo, admirando a capacidade do garoto de sempre dormir nas aulas dele. E como recompensa, o protagonista ganha um murro na cabeça. Com um galo do tamanho de um ovo de avestruz, Akutsu volta pro fundo da sala e lembra que vem sonhando com a Lily Amani desde o primeiro dia em que eles se conheceram, e que seu coração bateu muito forte da primeira vez que ele reparou nela. Com esse sentimento na cabeça, Akutsu tenta escrever no seu caderno o que tá sentindo, mas logo se dá conta que é um demônio tendo sentimentos amorosos, sem contar que tá apaixonado logo por uma inimiga, então ele tem uma breve crise de identidade. Mas até quando chega em casa, Akutsu tá pensando na garota ainda, e aos poucos ele vai reconhecendo que a Amani tá deixando ele doidinho e não tem muito o que fazer quanto a isso. Até que no meio da noite alguém bate na porta, e lá tá a Liz, a chefe do departamento do inferno. Ela esbraveja com Akutsu, dizendo que ele tá de preguiça só porque hoje não tem aula. Logo ele recebe a mulher, e ela avisa que chegou para entregar um uniforme escolar novo que combina com a estação, como diz a tradição da cidade. Além disso, a superior pergunta como vai a missão do seu subordinado. Na verdade, Akutsu tinha esquecido que tinha essa responsabilidade de encontrar um líder carismático para liderar o inferno na guerra, então o demônio se perde um pouco na resposta, e para não deixar tudo em branco, ele avisa que encontrou um candidato, porém, por mais que ele tenha uma ótima aparência, a personalidade é horrível. E enquanto Akutsu descreveu o candidato, só pensa na Lily Amani. Liz responde que tudo bem ele ainda não ter achado um líder, mas que seria bom se apressar porque a guerra tá ficando cada vez mais complicada. Em seguida, ela avisa que vai ter que dormir na casa do Akutsu porque o departamento tá sem grana para bancar a hospedagem dela. Logo ela já entra no quarto e avisa que vai se trocar. E sem tempo para pensar em tudo que tá acontecendo na vida dele, Akutsu começa a perder a cabeça ao perceber que tem outra treta para resolver, porque claramente isso é um caso de amor proibido entre o empregado e a superior. Porém, ao contrário de tudo que ele estava imaginando na cabeça dele, Liz tinha levado um saco de dormir enorme que enrola todo o seu corpo igual um casulo, e assim os dois dormem separados. No dia seguinte, Liz avisa pro Akutsu que hoje os dois vão sair para fazerem um treinamento. As horas passam e Akutsu tá abordando duas amigas na rua que nem um esquisitão, para em seguida ser rejeitado por ela sem piedade. Por conta desse constrangimento, Liz dá o toque no empregado que ele tem que pensar mais antes de escolher o representante dos demônios, porque ele precisa ter certeza que essa pessoa tem determinação bastante para descer pro inferno e cumprir seus deveres. E enquanto Akutsu não tira da mente que Lily Amani seria perfeita para isso, Liz acrescenta que essa pessoa também tem que ter toda a convicção do mundo para liderar as forças do mal. Mais tarde, com esses conselhos em mente, Akutsu aborda outra garota na rua e apela para uma foto do seu pet abandonado de mentira. A garota diz que não viu o cachorrinho, mas Akutsu apela mais ainda, dizendo para a garota avisar se vira o dog, porque a irmãzinha dele não consegue comer
comer desde que o cachorro sumiu, e desde então ela tem contraído doenças terríveis. Vendo essa humilhação, a garota se assusta e concorda em perguntar para todos os amigos dela sobre o pet, então acaba pedindo o número do Akutsu. Em seguida, Liz aconselha que Akutsu foi bem, mas que seria ainda melhor se conseguir explorar a brecha que toda mulher tem dentro de si, porque ter estratégia é focar num ponto específico. Assim, ele segue o palpite e começa a encantar todas as mulheres da rua, até que Liz pede para ele abordar mais uma e pedir para ela tomar um chá com ele. Por isso, Akutsu chama a atenção da garota, e assim que ela vira, ele percebe que é a Yuka. De cara, ela acha que ele tá dando em cima dela, então mesmo antes dele dizer qualquer coisa, ela aceita tomar alguma coisa com ele, mas desde que ele pague. Enquanto isso, Lily tinha dormido o dia inteiro e nota que não vai ter tempo para caçar demônios hoje, por isso resolve lavar algumas roupas. Já Akutsu e Yuka estão juntos num bar tomando suco de laranja, e Akutsu se comunica com a chefe para saber os próximos passos, mas Liz está pedindo para ele dar um tempo enquanto ela folheia um livro, então Akutsu percebe que ela estava lendo isso tudo no manual desde o começo. Por esse motivo, ele tenta levar a situação no improviso, mas assim que Yuka pergunta se ele gosta da Lily, o garoto desmonta. Ela insiste no assunto, mas ele continua dizendo que não, e para fugir desse assunto, ele pergunta se o Hirota ainda tem alguma chance com ela, e Yuka revela que o namoro fica difícil pelo fato deles serem amigos de infância. Nesse momento, Akutsu liga o modo conselheiro igual a Liz, e copia a frase pronta dela, dizendo que ter estratégia é focar em um ponto específico. Com isso, Yuka parece compreender o significado disso, apesar de não ter nenhum, e ela interpreta que está concentrando forças na pessoa errada, então agradece a Akutsu pela ajuda. Liz manda o rapaz ir além, ordenando ele chamar Yuka pro parque à noite, senão ele vai ser reprovado no treinamento. Ele fica maluco por ter que flertar com uma garota que tem paixão no amigo dele, mas não tem escolha, então faz o convite. Nesse meio tempo, Lily lavou as roupas no frio, então parece que pegou um resfriado, por isso ela tenta se aquecer naquele momento. Mais tarde, Akutsu e Yuka estão caminhando juntos no parque, mas os dois estão visivelmente sem graça. No fim, eles acabam quase nem conversando, até que Yuka promete não contar desse encontro pra ninguém e vai embora dali com pressa. Nesse instante, Liz chega e elogia o treino do seu subordinado, além de avisar que tá indo embora por enquanto. Entretanto, tem uma coisa importante que ela precisa dizer. Akutsu flertou com o garçom do bar na frente da Yuka, e não é legal fazer esse tipo de coisa. Porém, era aquele anjo nanico ativando a coleira sem querer ao espirrar no dispositivo de comando, mas Akutsu não pode dizer isso pra Liz de jeito nenhum, então acaba pagando o pato. A chefe do departamento do inferno vai embora e depois de ter aprendido tanto na arte do diálogo com as mulheres, o demônio sente que ganha um novo fôlego para lidar com Lily Amani e sua teimosia angelical. E falando no diabo, a garota tá se olhando no espelho e até que se achando bonita, talvez capaz de deixar o Akutsu caidinho por ela dessa forma, porque assim tudo seria mais fácil para ela. Mas apesar dessa beleza, a própria Amani tá se sentindo inferior ao brilho intenso que aquele demônio tá exalando nos últimos dias, porque o garoto realmente tem o molho e o tempero do amor nos seus ombros. Porém, Lily conhece Akutsu, ela sabe que ele não é assim, talvez seja só uma fase, ou algo nesse sentido. Porém, essa fase pode ser o bastante para pegar o anjo desprevenido, já que um simples toque do rapaz no rosto da Lily já faz ela entrar em combustão. Nesse momento, ela tá prestes a se entregar, mas uma carta na manga ainda continua sendo um fator determinante nessa luta, a coleira. E sabendo disso, Lily Amani sacode seus dedos na frente do Akutsu para mostrar o dispositivo de ativação, enquanto se pergunta de que forma vai ativar esse negócio. Mas ainda assim, o garoto dá um suspiro de quem não acredita que ela seja capaz de fazer isso, ou ainda pior, achar que ela vai gostar dele ao ponto de não querer usar a coleira. Esses pensamentos consomem a mente da pobre garota, que cada vez mais parece não saber o que fazer de agora em diante, e num gesto de improviso ela tenta o recurso da corrida atrapalhada e inocente para surpreender a vítima, acenando pro jovem demônio e perguntando se ele viu o professor Shiromura. E com o doce charme do seu olhar indefeso, Lily provoca mais um round entre o ego dela e o do demônio. Dessa vez, Tian, o ego da Lily, ataca com velocidade o ego do Akutsu, Joe, mas apesar da incrível velocidade do gato, o cachorro desvia com uma facilidade assustadora, fazendo-lhe passar direto pelo corredor como se não fosse ninguém aos olhos do rapaz galanteador, que apenas informa que Shiromura tá na sala dos professores como quem não quer nada. Com o resultado, Lily agradece sem graça e analisa o motivo do seu flerte não ter dado certo. Será que ela errou o ângulo? Ou talvez não tenha sido natural bastante. Afinal, já tem um tempo que ela não pratica, sendo que a maioria dos garotos sempre deram bola pra ela
ela sem muito esforço. No final, provavelmente foi só uma coincidência. Akutsu ainda vai se render aos safos do anjo. Entretanto, a vida não parece mais fácil para Lily conforme os dias passam, e quando ela sugere que seu colega ajude ela a prender o cabelo, sem nem olhar de volta, ele responde que deve ser difícil ter essa cabeleira, mantendo Joe desviando de cada golpe desferido por Tian. Logo depois, ela abre um botão da blusa por conta do calor, mas só Hirota parece interessado na jogada. Akutsu tá buscando se refrescar com um copo d'água ao lado do seu amigo Tanigawa. Nesse meio tempo, Joe continua sem sofrer um arranhão contra o gato boxeador da Amani. Ela se pergunta o que fazer, até que o próprio Akutsu surge novamente perguntando se a garota desistiu de prender o cabelo, porque o rabo de cavalo fica muito bem nela. Com esse lance, ele gira o pescoço em 60 graus para a esquerda e manda um olhar charmoso, fazendo Tian recuar na mesma hora para pegar um fôlego. Joe aproveita a deixa para avançar, mas o gato é salvo pelo gongo com o alarme do final do round. Após um novo fracasso, Lily começa a entrar em desespero, enquanto não fazia ideia que estava caindo igual um pato nos planos do Akutsu. Mas já que é assim, ela não tem mais escolha, vai precisar apelar para sua carta trunfo, a montaria. Então ela pega impulso pelas paredes e salta em velocidade para tentar cair numa posição duvidosa em cima do adversário. Usando a força dessa técnica, Tian se prepara para o golpe final contra Joe, mas contra todas as expectativas, Akutsu doma a donzela no ar e impede sua queda como um verdadeiro gentleman. Ainda por cima, ele pergunta se ela se machucou, finalizando que não seria bom um rosto lindo desse machucado por aí. Assim, Tian leva um gancho no queixo e assume a derrota para Lily, estatelado no chão. Do outro lado do ringue, Joe e Akutsu questionam se o anjo realmente pensou que a mesma tática funcionaria duas vezes, então afirma com uma expressão séria que a Amani subestimou os demônios. Encurralada, a garota tenta cair fora, mas o rapaz insiste que ela vá numa enfermaria para dar uma olhada se acontecer algo mais grave com ela. E esperando do lado de fora, Akutsu tá orgulhoso de si e exaltando sua superiora, Liz, pela vitória iminente. Enquanto isso, a própria demônia tá focada no seu trabalho, sendo que parte importante dele é checar se seu subordinado tá mandando bem no serviço. Por isso, ela precisa desenvolver cada vez mais seus disfarces, que são parte essencial de uma espionagem bem feita. Nesse momento, se vestir de colegial vai ser a melhor forma de ver de perto o rendimento do jovem Akutsu. Mas enquanto Liz não chega, a Amani sai da enfermaria sem maiores complicações, mas com aquela sede básica de uma tarde de calor. Akutsu é prevenido e tinha sua própria garrafa d'água, mas se oferece para comprar outra para a colega. Apesar disso, Lily não podia esperar para matar sua sede, então pega a garrafa do garoto e ameaça beber no gargalo, dizendo da forma mais inocente possível que isso parece um beijo de tabela. Nessa hora, Akutsu vira a cara e tapa a boca com a mão, enquanto Lily espera ver o coração do inimigo derreter, mas ao invés disso, Akutsu finge que tá constrangido e chama a garota de idiota, mandando ela parar de dizer essas coisas, o que deixa ela sem graça. Mas por entre os dedos do demônio, ela viu que ele tava rindo, então para se vingar, ela decide usar o mesmo truque outra vez. Entretanto, o demônio já tinha alugado um triplex na cabeça do anjo, e Lily não conseguia se concentrar no que tava fazendo. Reunindo suas últimas forças, ela resgata seu poder interior e se ergue mais uma vez ao lado do Tian, que confirma que pode voltar pra luta. Então ela devolve a garrafa pro adversário e diz que prefere comprar outra mais tarde, mas com suas correntes, ela corta a garrafa no meio no ar e faz toda a água cair em cima do seu corpo. Usando a estratégia do corpo sexy molhado, Lily espera de novo um resultado satisfatório, porém mais uma vez, Akutsu mostra ser o mestre do improviso, jogando sua jaqueta pro alto, que cai como uma luva por cima dos ombros da garota, e pra garota não pegar gripe, ele pisca o olho e diz que ela pode ficar com o casaco. Dessa forma, Tian leva mais um gancho e cai no chão. Lily, por sua vez, tá fritando o cérebro no meio da aula por tantas derrotas consecutivas, passando tão mal que a fumaça que exalava causou preocupação na Yuka, que chega pra ver como a amiga tá. Sem funcionar direito, Lily pergunta se existe alguma forma de esmagar o coração de um homem, e a ex do Hirota dá uma ideia pra garota ao mostrar a tela do seu celular pra ela. Mais tarde, Lily muda os planos de caçar demônios e resolve convidar Akutsu pra sua casa com uma sacola cheia de coisas. Akutsu, que não é bobo, sabe que precisa ficar esperto com a intenção da garota, que afirma que só vai cozinhar pro demônio em troca dos serviços prestados. Chegando no prédio da garota, ele se assusta com o tamanho da casa dela, em comparação com o cafofo dele, e mesmo que pensasse que iria manter a classe diante da tramóia da Amani, ele sente que o pior tá por vir e começa a agir de forma estranha na casa dos outros. Nesse instante, Lily contesta o comportamento do garoto enquanto veste um avental de cozinheira. Akutsu acusa o golpe, mas promete não ceder à pressão, e tanto Joe quanto Tian voltam a equilibrar o embate. Akutsu até entende que a garota tá em casa e deve ficar à vontade, mas só de avental já é exagero. Porém, Lily dá a volta e prova que o rapaz estava redondamente enganado. Logo o prato chega e Akutsu fica surpreso com a qualidade, o que deixa Lily ofendida. Então o fogão apita e ela pede pro garoto começar a comer sem ela. E por mais que ele pensasse que não fosse grande coisa, o aroma delicioso da refeição invadiu gentilmente o interior do nariz dele, fazendo sua mente criar um turbilhão de descrições do quão maravilhosa tá essa comida.
E como se não fosse o bastante, aquele era só um aperitivo. Então Lily joga na mesa o prato principal. Com isso, Akutsu pergunta se a garota gosta de massa italiana. Quando ela responde que gosta tanto que come 4 vezes na semana, Akutsu questiona se ela não achava que deveria equilibrar um pouco essa dieta. Lily não dá muita bola, mas imagina que seja um truque do demônio. Então pergunta o que ele costuma comer. Com orgulho, Akutsu conta que não tem nada melhor que um pimentão com tempura recheado de carne. Com isso, Lily aproveita para lançar um contra-ataque, soltando uma gargalhada ao dizer que pimentão nem é uma refeição de verdade, enquanto Akutsu tenta defender a versatilidade do seu querido prato. Mas já era tarde, o demônio tinha caído totalmente na pilha da garota. Nesse meio tempo, Joe e Tian estavam aguardando o próximo round dentro do ringue, mas decidem largar suas luvas ao concordarem que não podem lutar diante dessas circunstâncias. Já Akutsu e Lily decidem o que fazer depois do almoço, e o garoto tá louco pra ver um filme pastelão que tava dando sopa na mesa. Lily faz birra e reclama que não quer ver esse filme de novo, porque aparecem muitos insetos nele. Prestando atenção, Akutsu descobre um ponto fraco do anjo, que tampou a boca assim que se entregou, mas já era tarde demais. Sendo assim, Tian e Joey assistem aos dois pombinhos brigando à força pelo DVD, pra ver se Lily iria se salvar desse constrangimento, ou se Akutsu conseguiria expor o medo da garota diante dos seus olhos. E no meio dessa confusão, o cachorro e o gato se perguntam quando esse casal vai se resolver logo entre eles. Já de noite, a dupla tá vendo um filme romântico que a Lily alugou, e Akutsu percebe que ela ainda é uma garota, mesmo sendo um anjo. E com o clima escuro, onde as coisas ficam perigosamente mais íntimas, Akutsu reflete sobre uma saída de emergência. Porém, depois que o casal do filme finalmente se beija, eles chegam aos finalmente, enquanto Akutsu se desespera para manter a pose e reclama pelo casal fictício tá fazendo esse tipo de coisa na frente de adolescentes inocentes. Para checar o lado oposto, Akutsu vira o rosto para Lily, que tá com o rosto vermelho e olhando de volta para ele. Mas logo os dois viram a cara e inventam desculpas para justificarem o motivo de estarem se olhando. Lily só queria ver as horas no relógio da parede, e Akutsu só tava alongando o pescoço para a direita. Em seguida, a garota tenta escapar do climão pegando um refrigerante e acaba tropeçando. Akutsu tenta impedir a queda, mas cai junto, enquanto Joe e Tian ficam na expectativa de um desfecho dessa história. Diante de tudo isso, o corpo do Akutsu parou de responder ao cérebro. Ele parecia entregue à situação em que se encontrava, enquanto a boca dele fica cada vez mais seca e ele pergunta por que a Lily ainda não xingou ele como sempre. A garota não tá em condições de dizer uma palavra sequer, enquanto o rapaz é sugado por uma vontade incontrolável de cumprir seu desejo. Por isso, ele toca o rosto da garota com sua mão para beijar ela, até que um alarme toca no celular da Amani. Os dois tomam um baita susto, porém Akutsu volta para a posição onde estava. Por isso, Lily pergunta educadamente se ele pode dar licença para ela desligar o alarme. Após isso, a garota ajeita a roupa e avisa que já tá tarde, se lembrando do quase beijo. A mente dela frita de novo num misto de desejo e ódio, ao passo que o rapaz se levanta sem graça e responde que realmente talvez seja a hora dele ir embora. Depois que Akutsu se vai, Lily e Amani voltam a entrar em contato com seus superiores e finaliza seu relatório programado. Depois, ela começa a pensar de novo no que acabou de acontecer e questionava o que deu na cabeça dela. Porém, por mais que seja teimosa em relação ao que sente, seu coração continua batendo muito forte. Portanto, ela percebe que tem algo de errado, porque nunca tinha se sentido dessa forma antes. Sempre que lembra da cena, ela sente um aperto no peito. Já Akutsu, por sua vez, está passando pelos mesmos questionamentos enquanto volta para casa. Ele sabe que Amani é um anjo, um inimigo mortal, mas ainda assim ele não conseguia evitar de se aproximar dela. E também, com a mão no peito, ele sente que ainda não conseguiu se acalmar até agora, desde que desceu do prédio da Lily e Amani. Sendo assim, os dois colocam a mão na consciência e constatam o óbvio: eles estão apaixonados um pelo outro. No dia seguinte, os dois voltam para a escola e Lily tá exausta por não ter conseguido dormir na noite passada por conta do que aconteceu entre ela e o Akutsu. Por isso, ela tenta manter o foco nos estudos para não apagar, mas acaba caindo no sono. De repente, ela se dá conta que caiu em algum sonho estranho, enquanto Akutsu passa pelo mesmo drama, lutando para se manter acordado. Ele dá uma olhada para Lily e vê que a garota já perdeu a luta contra o sono, e lá tá ela reclamando que não poderia dormir em sala de aula, porque sempre foi uma aluna exemplar, até que o Akutsu aparece no sonho oferecendo ajuda pro que ela precisasse. De início, ela tem aquele baque de encontrar paixão dentro do próprio sonho, e olhando com mais atenção, ela percebe que tá sonhando com um simulador de namoro, onde Akutsu é um dos personagens que ela deve encontrar. Acima de tudo, ela quer acordar, mas sente que só conseguiria fazer isso depois que passasse dessa parte do Akutsu no jogo. Nessa hora, o jogo dá uma bugada e até o idioma vira algo indecifrável. Então Lily escolhe qualquer opção só pra avançar na trama de qualquer jeito. Com a escolha, Akutsu afirma que vai mostrar todo o seu poder pra Lily, que manda ele calar a boca enquanto não sabe como reagir. Nesse meio tempo, o demônio nota que não é muito comum ver a Amani dormindo, por isso se pergunta como deve ficar o rosto dela durante o sono. Então ele repara nisso e vê a face do desespero diante de si, então resolve fingir que não viu nada daquilo. Voltando ao sonho do anjo, Lily já avançou algumas fases, mas ainda não passou do Akutsu no jogo.
jogo. Por essa razão, ela tenta descobrir o que deveria fazer para acabar com isso logo. E nessa hora surge na sua cabeça a hipótese de que um encontro entre os dois seria um estágio final. Mas apesar dela ter gostado da própria ideia, ela se força a abandonar esse pensamento para tentar se convencer de que isso tudo não passa de uma simulação de romance idiota dentro de um sonho. Esse estresse faz a garota tremer na sala de aula, o que faz a Kotsu se perguntar se não deveria acordar ela. Mas em seguida, Lily se acalma e demonstra estar feliz no sonho, então o demônio desiste da ideia. Parece que Lily tá contente porque finalmente tá no encontro, apesar de estar muito envergonhada na prática. Ela não entende por que se sente desse jeito, já que é só um demônio do lado dela, e se tem algo que não deixa ela ansiosa é um ser desses. Mas o coração dela não para de bater mais forte, então por um momento ela deixa a timidez de lado e toma coragem para olhar pro rapaz, que retribui tocando no rosto dela e confessando que tá apaixonado, por isso pede pra Lily fechar os olhos. O anjo fica louco por um demônio estar diante dela pedindo um negócio desses, e logo surge na sua frente a opção de fechar os olhos ou não. De cara ela se dirige pro botão de não fechar os olhos, mas ela não consegue apertar, porque sabe bem que adoraria saber o que vai acontecer caso ela de fato feche os olhos. Porém, antes que ela conseguisse resolver o que ia fazer, o poderoso samurai da cintura surge e desfere um golpe mortal de katana no ombro do Akutsu, que cai duro no chão. Lily se desespera e tenta socorrer o amigo, que lamenta ter pisado na bola ao comer demais e alargar a cintura, provocando a ira do samurai da cintura, mas diante do seu fim, ele tenta consolar a jovem Lily Amane, dizendo pra ela não ficar triste, já que vai partir satisfeito por finalmente ter sentido o doce sabor da paixão. Portanto, ele adoraria bater as botas, presenciando um belo e genuíno sorriso da sua amada. Entretanto, a ferida era tão grave que finalmente levou embora a vida do demônio, antes que o anjo conseguisse realizar seu desejo. Nessa hora, Kotsu e Yuka acordam a garota, por imaginarem que ela estava tendo algum pesadelo bem pesado, e parece que o negócio foi feio ao ponto da própria Lily ir parar na enfermaria, talvez só pra tirar um cochilo decente. Porém, ela não tá conseguindo nem dormir de novo, já que anda tão agitada ultimamente, e por mais que pensasse ter um grande autocontrole, não tá conseguindo evitar essa situação. Ainda por cima, nesse instante, a Kotsu anuncia que vai entrar no quarto da Lily pela cortina, e de improviso a garota decide fingir que tá dormindo pra não ter que olhar pra cara dele. Enquanto isso, ela tenta descobrir a razão pra ele tá aparecendo ali, e conclui que ele só tá aproveitando a situação pra encher o coração dela com alguma palavra de conforto barata. Ela planeja não permitir isso e afirma que ainda vai virar esse jogo, mas cenas dos dois juntos tomam conta da cabeça dela, fazendo o anjo perder a linha. Por isso, Amana se descontrola e grita com o rapaz, perguntando o que ele quer com ela. Afinal, sem entender direito o motivo da Amane estar reagindo assim, a Kotsu fica feliz pela garota ter dado as caras e diz que ela poderia ter contado logo que estava acordada, enquanto abre o primeiro botão da sua blusa, deixando aparecer uma parte do corpo que deixa a garota ainda mais perdida. Então no mesmo instante ela esconde a cara de novo e supõe que a Kotsu desde o início estava planejando atacar ela enquanto ela dormia e fazer ela vestir aquelas roupas estranhas que aparecem na TV, e para não deixar barata ela envolve o corpo do pobre coitado com várias correntes e faz ele rodopiar empinado como punição. Entretanto, a Kotsu explica que sua única intenção era esperar a garota acordar do lado de fora. Lily argumenta que o garoto estava desabotoando a blusa enquanto isso, mas ele explica que só queria ajudar para tirar a coleira do pescoço. Com isso, o anjo não sabe onde enfiar a cara. Porém, mais tarde ela explica que não vai tirar a coleira de jeito nenhum. Então a Kotsu responde que tem um ótimo motivo para a garota tirar a coleira dele, já que ele planeja ir para um banho público super cento. Portanto, pede para pelo menos a Lily mudar a cor da marca para algo menos chamativo, senão ele não vai ter coragem de entrar na piscina. Por causa do motivo do Akutsu querer o fim da sua coleira, Lily pergunta se ele não deveria estar procurando um líder do mal, ao invés de se preocupando com piscinas públicas. Então ele confessa que nunca se deu muito bem no inferno, e que tá descobrindo uma verdadeira vida ao lado das pessoas que conheceu nesse mundo. Seguindo esse ideal, ele deseja aproveitar o máximo que pode nesse lugar de tanto brilho, ao contrário do escuro do inferno. Por fim, ele presume que o anjo não entenderia o lado dele, já que passou a vida inteira no céu, mas a garota não responde, e Akutsu percebe que abriu a boca demais e desabafou além da conta, o que provavelmente vai abrir brecha pra Amane tirar onda com a cara dele. Porém, ela apenas responde de forma simples e sincera que entende as razões do demônio. Em seguida, ela concorda em ajudar o garoto com o lance da coleira, então ela começa seu procedimento para dar fim ao sofrimento dele, mas algo começa a dar muito errado. De repente, se materializa na frente da Lily algum ser desconhecido, que conjura um machado gigante. Sabendo no que ia dar, Lily corre e manda Akutsu fugir, e na hora que ele seria atingido, o demônio consegue desviar e questionar o que tá acontecendo. Lily explica que esse é um avatar da antidemônio que ela colocou na coleira, caso fosse traída pelo Akutsu, mas por algum motivo esse avatar também tá atacando a própria mestra, que imagina que o avatar ficou muito tempo dentro de um demônio, o que fez ele dar algum tipo de defeito e sair atacando todo mundo de forma aleatória. Nesse meio tempo, o professor Shiromura entra na sala para ver quem tá fazendo essa algazarra, e logo o avatar ataca o homem. Akutsu e Amane conseguem evitar, e o anjo manda o demônio
e levar o professor embora enquanto segura o inimigo. Shiromura lamenta que não vai conseguir resistir aos ferimentos, e Akutsu lembra o homem que ele não se machucou em lugar nenhum, porém o professor afirma que foi jogado pela explosão da mulher misteriosa, e que Akutsu deve tirar todo mundo que tá dentro da escola. Em seguida ele perde a consciência por causa da dor. Sem paciência, Lily arrasta o Shiromura pra longe e manda Akutsu fugir pro pátio com ela, antes que o Avatar arrebente as correntes. Lá embaixo, o anjo vai colocar uma barreira para isolar eles do resto da escola e não colocar mais ninguém em risco. Logo o Avatar desce para encontrar os dois alvos de novo. Então o anjo monta o ringue no pátio com seu escudo mágico e junta forças com o demônio para enfrentar o inimigo. A Mani tenta segurar o Avatar, mas ele tem uma força surreal e as correntes não são bastante para prender ele. Desconfiada desse poder extraordinário, a garota dá uma olhada melhor em volta do Avatar e percebe uma marca nas costas dele. Akutsu estranha a falta de reação da companheira, então tenta lidar com o adversário para impedir que ele chegasse na Mani, mas a mulher misteriosa isola o demônio com um chute. Em seguida ela vai atrás da Lily, que tá indefesa na sua frente. O Avatar tenta acertar ela com seu machado, porém Akutsu impede com sua própria mão e afasta o inimigo. Em seguida ele manda a Lily se recompor, já que a intenção dela é fazer o bem pro céu, enquanto dele é favorecer o inferno, e isso não vai acontecer sozinho. Dito isso, a Mani reconhece que deixou suas emoções falarem mais alto e paralisarem suas ações, o que quase acarretou num erro fatal. Por essa razão ela precisa colocar a cabeça no lugar e voltar pra luta, e no final ela acha curioso ter que ser lembrada disso a partir de um demônio. Então ela volta a si e anuncia pro Akutsu que tem um plano. Aparentemente o Avatar tá sendo controlado por outra pessoa, por conta da marca nas costas dele. Portanto, Lily passa sua ideia pro demônio, que sem revelar a estratégia, parte na frente em direção à inimiga. Logo ele aplica um soco devastador no chão, que levanta uma nuvem de poeira que impossibilita a mulher de ver de onde tá sendo atacada. Ele tenta atacar do ponto cego dela, mas o Avatar tem uma velocidade de reação impressionante e consegue acertar Akutsu no ombro com seu machado. Entretanto, tudo isso fazia parte do plano do Akutsu, que usou um clone para servir de isca e ganhar tempo para segurar o Avatar. Feito isso, o anjo tem uma brecha para surgir do alto e tentar anular o feitiço de controle do Avatar. Porém, cobras surgem da marca e procuram a mão da garota. Ainda assim, Lily puxa tão forte a cauda que sustentava todas as cobras que acaba rompendo ela, fazendo o Avatar desaparecer de uma vez por todas. Com o fim do perigo, Akutsu lamenta estar tão exausto mesmo depois de não ter feito nada tão complexo. Escutando aquilo, Lily admite que ele ainda está sendo restringido por ela, e por isso ele não conseguiu despertar sua real força diante do inimigo. Akutsu fica irado com essa revelação e pergunta se no fim ela ainda vai colocar aquela coisa de machado dentro dele de novo. Lily explica que absorveu o Avatar para dentro dela, e nesse instante ela desmaia. Sem a força da invocadora, a barreira mágica do anjo começa a desmoronar, e Akutsu precisa sair dali logo com a garota. Enquanto isso, uma mulher fica impressionada por suas cobras terem sido derrotadas, e pergunta se aquele anjo sempre foi poderoso desse jeito. Sendo assim, ela manda seu irmão dar um jeito no alvo, por mais que talvez ela não consiga permissão para isso. Já Akutsu tá parada há tempo demais observando a Lily descansar, então logo se dá conta que isso pode parecer estranho e cobre a garota de forma apropriada na cama. Em seguida, ele reflete sobre o dia infernal que teve, onde um simples desejo de nadar na piscina desencadeou uma série de eventos loucos. Falando nisso, ele acabou não resolvendo o problema da sua marca no pescoço, mas parece que ele vai ter que deixar isso para amanhã. Portanto, se dirige para fora do quarto onde a Mani tá dormindo. Porém, a garota agarra a calça do rapaz com uma das mãos e pede para ele não ir embora. As mãos da garota tremiam enquanto seguravam o demônio, e lembrando da luta contra o Avatar, ele analisa que Lily estava agindo de uma forma estranha naquele momento, como se estivesse emocionada ou com um mau pressentimento. E por mais que não esteja muito afim de ajudar um anjo, ele não tem escolha nesse momento, já que ainda tem a coleira no pescoço, e esse acessório ainda representa que ela tem domínio sobre ele. E por falar nessa coleira, a Lily nem ao menos teve a pachorra de mudar a cor desse treco. Já quanto ao Avatar, ele se recorda quando a Mani disse que aquilo estava sendo controlado por alguém, e por isso Akutsu presume que talvez tenha dado algum problema no céu, mas mesmo assim não é da conta dele, uma vez que o demônio já tem sua parcela de preocupações com o inferno, até que ele poderia ter deixado a garota sozinha contra o Avatar e fazer jus à sua natureza, mas com certeza não seria legal ver a Lily bater nas botas na frente dele. E como tá tendo esse pensamento, o Akutsu começa a se preocupar em tá agindo que nem aqueles caras bonzinhos que fazem de tudo pelos outros, inclusive se preocupando com os sentimentos das garotas, até que de repente surge uma versão mais galanteadora do Akutsu no quarto, respondendo que ele se tornou exatamente isso que tá imaginando, pelo menos com a Lily e a Mani. Afinal, ele tá perdidamente apaixonado por esse anjo, mas ele não precisa se preocupar, porque com certeza a garota também tá muito na dele, uma vez que até segurou a calça do garanhão para não ficar sem a presença máscula dele nesse momento tão difícil. Sem muita confiança nisso, o Akutsu original supõe que tudo isso foi porque ela estava assustada com o incidente, mas a cópia ironiza o fato do jovem não entender nada do coração das
das mulheres, sendo que num momento como esse, com certeza ela só gostaria de sentir a presença de uma pessoa em específico, e essa pessoa é ele mesmo, Masato Akutsu, ou seja, claramente ela gosta de você, não tem pra onde correr. Com isso, a ficha do Akutsu original cai mais uma vez, como se a primeira não fosse o bastante, e ele aponta pra cama, perguntando aos berros se ali tá deitado alguém que realmente gosta dele, afinal de contas, e por falar nisso, as cobertas se mexem e os dois ficam parados observando, ansiosos pra ver novamente o rosto angelical da amada Lily, até que na verdade quem surge é o professor Shiromura, que puxa o garoto pra baixo da coberta. Algum tempo depois, Lily acorda e percebe que apagou sem nem tirar um uniforme. Indo lavar o rosto, ela se pergunta como foi parar no próprio quarto, até que vê Akutsu chorando durante um pesadelo. Ela fica ainda mais confusa com tudo isso, porque não lembra direito de tudo o que aconteceu, até que se lembra que puxou o garoto de volta quando ainda estava dormindo, e por coisas como essa que ela odeia o fato de ser sonâmbula, mas agora não tem jeito, ela vai ter que apagar as memórias dele, então se aproxima da vítima para fazer ele esquecer de tudo e mais um pouco. Porém, vendo o corte na mão do demônio, ela reflete que ele sofreu aquilo para tentar salvar a Mani, e isso faz ela colocar a mão na consciência. Então, enquanto enfaixa a mão do Akutsu, ela se pergunta por que ele ajudou ela, sendo que os dois são inimigos, e ele poderia facilmente ter abandonado o anjo em batalha. Talvez no fundo seja porque ele sente algo por ela, mas essa ideia perturba a garota, e logo ela se envergonha e tenta deixar essa hipótese pra lá. Nesse instante, ela acaba soltando um agradecimento pela ajuda do rapaz, mas logo perde a cabeça, dizendo dentro de si que não adianta ele pedir mais nada, porque ela já agradeceu e isso em si é o bastante. Entretanto, ela também se lembra do dia em que prometeu dar um abraço nele a cada trabalho bem feito. Por mais que fosse só uma brincadeira, às vezes ele tinha levado a sério e pode se magoar caso não receba essa recompensa. Ainda mais porque essa ajuda de agora valeu por 10.000 trabalhos bem feitos. E enquanto isso, Akutsu continua dentro do seu pesadelo, notando o quanto seu professor é pesado. Sendo assim, ela se prepara para dar um abraço no demônio, mas na hora ela se liga no que estava fazendo e abandona a ideia, dizendo que o moleque ali podia esquecer que ela não vai fazer isso. Porém, ela sabe muito bem que foi ela mesma que entrou no assunto, e por essa razão, Lily começa a ter uma crise de identidade, não sabendo como agir diante dessa situação. Ela sabe que o orgulho dela não vai permitir que ela volte atrás, mas uma parte dela adoraria que ela tivesse a coragem de ir em frente. Foi então que Lily teve a melhor ideia que qualquer um poderia ter naquele momento, que é fingir que nada daquilo aconteceu. Porém, o desejo fala mais alto, e no instante seguinte ela muda de ideia, já que o abraço só vai ser dessa vez, segundo ela mesma. Portanto, o anjo se aproxima mais uma vez para recompensar seu servo, só que Akutsu ainda tá no sétimo sono, o que significa que não é de bom tom ela ficar roçando nele sem nem o garoto tá desperto. Por outro lado, quando tá acordado, o demônio fica ainda mais irritante, ou seja, essa pode ser a chance de fazer isso sem se estressar. No final das contas, parece que tudo vai ser um inferno pra ela, abraçando Akutsu ou não abraçando. Enquanto isso, Akutsu tá sonhando com o professor Shiromura, que tá explicando pra ele, como se fosse uma aula qualquer, que pra entender uma mulher você precisa pensar como uma. Pra começar pelo básico, ele finge ser uma garota pedindo pro rapaz tomar o primeiro passo logo, enquanto manda Akutsu repetir a atuação. O demônio afina a voz e tenta caprichar, mas o professor manda ele colocar mais sentimento na atuação, um toque verdadeiramente feminino pra ser mais convincente. Com isso, ele acaba deixando escapar algumas palavras, dizendo pra Lily andar logo, enquanto ainda dorme. A garota toma um susto e questiona se o moleque já tá acordado e seduzindo ela indevidamente ao fingir que tá apagado, pra logo esbravejar que tava quase chegando lá, antes dessa atitude ridícula dele. Então ela começa a analisar de onde ela poderia dar o tal abraço no Akutsu, e chega à conclusão que o local perfeito seria se encaixando entre as pernas dele. Com esse plano em mente, ela senta virada de costas pro jovem rapaz, ao passo que sua cabeça frita igual batata no óleo, e tudo que ela mais deseja é que o cara não acorde enquanto ela tá fazendo aquilo. Dito isso, mesmo sem nem encostar no garoto, Lily pensa que já tá de bom tamanho, e por isso se prepara para sair das pernas dele. Mas antes disso, o Akutsu acaba caindo pra frente e abraçando a Mani por trás. Isso liga o sinal de emergência no anjo, e Akutsu balbucia que parece estar abraçando uma pena, e que o cheiro é delicioso. Com um toque, ela sente que ele tá tremendo e compreende o motivo, tendo em vista que o demônio quase perdeu a vida naquele embate com o Avatar, e um momento traumático como aquele poderia causar alguns bons pesadelos. O que ela não sabia é que simplesmente ficar nessa posição com outra pessoa poderia ser algo tão reconfortante. E pensando agora com a guarda mais baixa, Lily se lembra que não chegou a mudar a cor da coleira do Akutsu, e por isso ela se levanta para finalmente fazer isso. Portanto, ela ergue o dedo indicador e ofusca a cor escura da marca a ponto de quase apagar ela, enquanto percebe que no final de tudo, a recompensa do Akutsu pelo ótimo trabalho acabou sendo a melhor possível. Em seguida, ela se vira para a porta e repara que Akutsu quebrou o vidro para destrancar a tranca, e do lado colocou um recado pedindo desculpas por isso, mas que não tem grana para consertar. Isso deixa um anjo possesso, avisando que com certeza isso vai para conta desse demônio, e por falar nisso, ela começa a se questionar como o demônio
demônio colocou ela pra dentro de casa depois de toda aquela confusão. Primeiro ela imagina Akutsu arrastando ela pelo chão, depois enfiando ela dentro de uma mala, mas nada disso parece fazer sentido, ou seja, a única possibilidade seria ele carregando ela no colo, e a garota tenta ao máximo se livrar desse pensamento, porque essa é a última coisa que um anjo precisaria vindo de uma entidade maligna inimiga. Assim que amanhece, Akutsu finalmente acorda, amarrado por um cobertor rosa e as correntes que ele conhece muito bem. Na hora ele sabia que isso só podia ser coisa da Amani, que estava dormindo como um anjo, como se nada tivesse acontecido. Então ele arrebenta suas amarras e decide que já tá na hora de voltar para casa, depois de toda essa saga. Antes de abrir a maçaneta, ele olha para sua mão enfaixada, olha para a garota enquanto ela dorme, e depois gira a maçaneta para se retirar. Assim que ele fecha a porta, o barulho acorda Lily, que olha em volta e vê que o demônio já não estava mais ali com ela. Então ela sai para ver o que aconteceu, porém lá tava o Akutsu, pedindo desculpas por ter acordado Lily e perguntando como ela tá. Ela responde que não precisa de um demônio se preocupando com ela, e como já tá agindo normalmente, Akutsu supõe que a garota realmente já tá bem de novo. Isso faz Lily esbravejar pelo garoto ainda estar na casa dela. Porém nesse momento ela olha pra mesa e vê 2 pratos preparados. Para se justificar, Akutsu diz que estava com fome, e por isso pegou algumas coisas na geladeira da Lily e preparou uma receita. Então ela pergunta por que ele fez um prato para ela também, e ele responde que é só uma forma de agradecimento pelo curativo que ela fez na mão dele. Ainda mantendo a pose de durona, Lily responde que isso não passou da obrigação dela, já que é a dona do Akutsu. Mas o garoto não se irrita com a provocação, muito pelo contrário, se mantém calmo. Depois disso, os dois se sentam na mesa, e por mais que tenha caprichado, Akutsu comenta que provavelmente isso não vai estar melhor que a massa italiana que a Lily preparou. Com vergonha, ela responde que nunca se sabe, e logo se prepara para colocar à prova os dotes culinários do colega de classe. Antes da primeira garfada, ela vê Akutsu com dificuldades de segurar o talher por conta do seu curativo, mas resolve deixar isso pra lá e colocar a comida pra dentro. Akutsu comenta que Lily estava cheia de pimentão em casa, uma das comidas favoritas do rapaz, e Lily explica que só pegou um monte porque estava na promoção, pra ele não achar que ela comprou só por conta dele. Ainda assim, ele pergunta o motivo dela ter levado esse tanto, mesmo que tivesse barato, já que odeia ele. Mas a Amani diz que nunca disse isso e manda o garoto comer logo. Ao saírem juntos, os dois observam o sol forte da manhã, e Lily pensa em como Akutsu tá radiante. Em seguida, ele se despede da amiga, mas indo pro caminho inverso ao colégio. Quando Lily questiona se por acaso ele não sabe o caminho pra escola, Akutsu responde que decidiu matar o primeiro período. Lily pergunta se ele acha isso certo, mas o demônio não gosta da forma como ela tá falando, ainda mais depois de ter salvo a pele dela. Diante disso, o orgulho da Lily fala mais alto, e ela debocha do garoto, agradecendo ironicamente pela ajuda, mas ressaltando que caso ela tivesse ido dessa pra melhor, a coleira do Akutsu iria explodir de qualquer jeito. Akutsu perde a linha com essa informação, pensando em quanto ele tá sendo dominado por essa tampinha, mas logo em seguida ela avisa que só tava tirando onda com a cara dele. O demônio fica ainda mais bolado e esbraveja que não se brinca com uma coisa dessa, mas Lily não tem vergonha na cara, então apenas responde que o diabo tá com medinho. Em seguida ela abaixa um pouco a guarda, contando que mudou a cor da coleira, como ele tinha pedido. O jovem explode de alegria, porque finalmente iria poder se esbaldar pelas piscinas da cidade. Então ele sacode os braços da garota ao chamar ela pra pular na piscina com ele. Por outro lado, a Amani manda ele parar de palhaçada no meio da rua, e nesse mesmo instante, Yuki e Hirota passam pelos dois vendo a cena de queixo caído. No dia seguinte, a Amani tá sem ter onde enfiar a cara, porque aparentemente a classe inteira ficou sabendo dela e o Akutsu saindo juntos do condomínio. Naquele dia, depois que Yuki e Hirota viram a cena, Lily tentou explicar pra eles o que estava acontecendo, mas os dois já tinham sumido sem deixar rastros, então não tinha mais o que fazer, era bola pra frente e fingir que não tá acontecendo nada, na esperança de ninguém ligar tanto pra essa fofoca. No entanto, Lily abriu a porta da sala e viu aqueles olhos assustadoramente brilhantes e sedentos pela vida amorosa alheia. Diante da situação, o anjo reconhece que eles estão em maior número, porém tem a consciência de que ainda são apenas humanos. Na sua cabeça, sua aura angelical seria capaz de fazer os colegas de classe deixarem ela em paz, mas assim que senta na sua cadeira, a garota é atacada sem piedade por todos os alunos, e só conseguiu sair dali usando praticamente toda a energia do seu corpo. Vendo o desespero da amiga, Akutsu questiona quem foi o diabo que espalhou essa história pra todo canto, e Lily tem certeza que o Hirota foi o principal X9, porque o choque que ele teve ao ver a cena de Amani e Akutsu juntos deixou o pobre coitado zumbificado, ao ponto de só conseguir repetir sem pausa que os dois pombinhos estão tendo no caso, como um idiota descerebrado. Por conta da gravidade desse boato, o anjo tá desesperado pra fazer alguma coisa quanto a isso, mas Akutsu, pessoalmente, não tá tão afetado igual a garota. Ele acha que isso não vai interferir em nada quanto ao seu trabalho no mundo dos humanos, mas ao refletir que as outras garotas iam parar de dar bola pra ele se acharem que tá comprometido, Akutsu volta atrás e estende a mão pra acabar com essa história junto da Lily. Porém o moleque tava tremendo igual vara verde, tanto que a própria garota teve que perguntar o motivo do mal de par que
claxon repentino, e por mais que argumentasse que estava tranquilo na montanha-russa, Akutsu estava louco de medo de perder o chamego casual das outras pretendentes, por isso firmou um acordo com a criatura angelical. Ainda assim, de qualquer forma, eles não tinham escolha. Anjo e demônio teriam que trabalhar juntos mais uma vez para lutar contra o mal. Então a Mani retorna mais uma vez para o ninho de cobras e espera até ser cercada pela horda inimiga, inclusive com sua líder e testemunha do caso, Yuka Tanahashi. Porém, antes de fazer seu discurso combinado, o celular da Angia vibra e ela pede licença pro povo, dizendo que precisa dar uma saída para comprar alguma coisa para beber. Observando atentamente, Yuka acredita ser uma retirada estratégica. Porém, Lily e a Mani estava tramando algo mais combativo naquele momento, porque na verdade era um confronto estratégico. No momento em que a garota abrir a porta para sair, Akutsu aparece como se fosse por engano e os dois trocam um papo torto de conhecido de vista, perguntando um ao outro se tá tudo bem e essas coisas, até que Lily cai fora e o restante da classe, que tava de olho na conversa, logo anuncia que esse teatrinho não enganava ninguém. Entretanto, brota em cena Koyamatsu, uma especialista em animes, pronta para dar o veredito da interação depois de metaforar o suposto casal. Como era vista como a autoridade do assunto, todas as garotas botaram fé quando Koyamatsu argumentou que a conversa entre a Mani e Akutsu não era falsa, tendo em vista que os dois estavam respeitando o espaço social um do outro, fornecendo uma distância mútua de segurança. Essa sacada jamais poderia ter sido premeditada, porque se fosse uma farsa, os dois teriam agido de forma bem mais estranha, seja colados um no outro ou distantes demais durante o diálogo. Por isso, a especialista acredita que provavelmente eles não estejam num relacionamento sério. Entretanto, ela não descarta a possibilidade. Por isso, recomenda que todas ali presentes continuem atentas e observando o comportamento dos dois a cada passo dado. Prestando atenção em cada palavra, Akutsu reconhece o nível extremo de habilidade da Lily ao conseguir convencer a Cordia com essa atuação, e esse tipo de falcatrua convenceu o garoto que os anjos realmente podem ser criaturas bem demoníacas. Porém, nem tudo eram flores, e Yuka se atreve a questionar a veracidade da história contada pela Amani para justificar o caso, onde ela teria dito que Akutsu se perdeu no condomínio dela depois de ter entrado porque queria ver como era dentro. Uma vez lá, o jovem foi cercado por inimigos e teve que lutar por sua vida enquanto fugia desesperadamente, mas durante sua fuga, Akutsu caiu numa armadilha e ficou preso numa pedra pelo caminho. Amani, que por acaso morava nesse condomínio, salvou o colega de classe da emboscada, e por isso eles foram vistos saindo juntos de lá. Porém, alguns gatos pingados estavam questionando quem fica preso debaixo de uma pedra hoje em dia, e percebendo a descrença aumentar entre as fuxiqueiras, Akutsu age rápido e sacode seu casaco na janela, exalando testosterona, colônia de sushi e fragmentos de mármore. Enfeitiçadas pelo aroma do galanteador, as curiosas se rendem e acreditam que realmente tudo foi só um mal-entendido. Afinal, tem mármore no casaco do homem, e mármore só dá em pedra. Logo nessa hora, Tanigawa e Hirota chegam no amigo e chamam ele pra filar um rango juntos. Com todos reunidos, Yuka comenta que tava com medo do Hirota virar o professor Shiromura, de tanto cabelo que tava perdendo no seu estado zumbificado, mas fica feliz por ele ter recuperado a lucidez. No meio disso, Lily tá escaldada por todas as vezes em que Yuka foi duas caras com ela. Portanto, a cada palavra que sua suposta amiga dá, o anjo tenta analisar se é uma ideia sincera que ela tá dando, ou se é só mais um episódio de cinismo. E por falar nisso, a garota pede desculpas pra Mani por mais cedo, já que não conseguiu controlar sua curiosidade egoísta e acabou atiçando um bando de desocupadas a invadir a privacidade da sua querida amiga. Mas como recompensa pela mancada, Yuka dá um tomate cereja na boca da melhor amiga, pra logo em seguida perguntar se o Akutsu tá com inveja do aviãozinho dela parando na pista de pouso da Amani. Por isso, ficou na cara pra Lily que esse era o plano da garota, o que faz ela levantar a guarda de novo, mas ela espera que o Akutsu também já tenha sacado isso, e não dê trela pra má intenção. Porém, Yuka tinha um ataque surpresa na manga, e logo em seguida ela também oferece de dar um tomate cereja na boca do Akutsu, deixando a Mani em xeque. Nessa hora, vemos que Yuka tinha se reunido com a mestra dos animes momentos antes desse encontro, que consultando seu vasto banco de dados cerebral, supõe que o ciúme seja o calcanhar de Aquiles para descobrir a verdade entre aqueles dois. Assim, Yuka coloca seu plano em prática, e ainda por cima deixa Hirota morrendo de ciúmes ao mesmo tempo, matando dois coelhos numa tacada só. Porém, enquanto Lily se segurava para não explodir, Akutsu comeu o tomate sem hesitar, deixando Yuka frustrada. Ela se vira pra Mani, achando que tinha deixado a garota brava ao extremo, mas o anjo força seu clássico sorriso doce para espantar o ódio. Logo, Yuka tenta analisar a mesa depois das suas jogadas, e conclui que realmente Lily e Akutsu não devem ter nada sério, já que o garoto comeu tomate sem pensar duas vezes, e durante o almoço eles nem ficaram trocando olhares nem nada do tipo. Mesmo assim, tem alguma coisa muito estranha nessa reação da Lily, com o lance do tomate na boca pro amiguinho dela. Então Yuka se prepara pra pergunta do milhão, questionando se Akutsu estava de bobeira mais tarde. Pra despistar suspeitas, o rapaz aceita o convite pra sair e logo tava num encontro insuportável com aquela garota, enquanto presumia que ela não iria chamar ele pra sair assim do nada, sem outro motivo por trás. Vendo que o moleque podia estar pensando em coisa errada, Yuka tenta chamar a atenção dele o tempo
tempo inteiro, dizendo que só queria trocar uma ideia maneira com o jovem, e ao olhar pro coração da Yuko, Akutsu percebeu que poderia construir uma grande amizade com aquele brotinho. Porém, nem todo mundo estava muito feliz com isso, e enquanto bisbilhotavam o encontro, Lily tentava se convencer que só estava numa missão para ver se o Akutsu não ia entregar o jogo para Yuka. Do lado dela, Hiroto e Tanigawa achavam que estavam no encontro com a Amane, mas ela só estava usando os dois para não dar pinta que estava espionando igual uma louca solitária. Enquanto Hiroto estava feliz da vida por estar no encontro de mentira com sua paixão máxima, Tanigawa comenta que não sabia que Yoko tinha olhos para alguém além do Hirota, muito menos imaginava que Akutsu estaria curtindo um encontro aleatório que nem esse. E olhando a interação entre os dois, Lily tinha que admitir que aquilo realmente parecia algo a mais, e isso fazia ela surtar a cada momento, seja com os dois tomando sorvete ou vendo um filme juntos no decorrer do encontro. Então, depois de acompanhar tantas cenas dolorosas como essas, Lily acusa o golpe e finalmente mostra estar abalada, nem querendo mais olhar para aquele encontro. E vendo isso, Tanigawa sugere que ela seja mais sincera com seus sentimentos, assim como Hirota deveria fazer. Os dois pagam de bobo, como sempre, então Tanigawa vai embora porque tem coisa melhor pra fazer. Lily tenta conversar com Hirota sobre o que eles acabaram de ouvir, mas Hirota dá um migué que tá com dor de barriga e some dali na mesma hora. Completamente sozinha, Lily tem espaço pra refletir sobre a fala do Tanigawa e essa dor no peito que ela tá sentindo. Depois do que aconteceu na casa dela com o Akutsu, ela tinha convencido a si mesma que esse sentimento pelo garoto era pura ilusão, mas uma pulga atrás da orelha continua coçando no anjo até hoje, e isso pode ser o motivo do conselho do Tanigawa. Porque às vezes, Lily tá dando na cara que tá com ciúmes e só não admite pra si mesma. Nesse instante, um novo casal se aproxima em busca de um lugar pra sentar, e Lily pula no arbusto atrás do banco pra não ser vista, caindo na água fria. Escutando a conversa entre os dois, ela entra em pânico quando a Yuka pergunta pro Akutsu se o lance com a Lily é real ou não, já que um dia o rapaz comentou que achava a Amane bem fofa. Por sua vez, Akutsu lembra que realmente disse isso, e essa notícia faz o anjo quase abrir um sorriso involuntário, ao mesmo tempo que se cobra pra não gostar de declaração nenhuma. Então Yuka vai além, querendo saber o que Akutsu vê na Lily de atraente. Por dentro, o demônio sabe que se trata do seu inimigo, mas ainda assim não teria problemas em elogiar a Amane em público, uma vez que o seu disfarce como humano agradece, ao passo que Akutsu age igual um adolescente normal. Sendo assim, ele comenta que Lily é uma garota bem forte, determinada e que corre atrás do que quer sem desistir, além de ser gentil. Yuka acha o lance de ser gentil bem óbvio, mas que esse papo de correr atrás dos objetivos é bem profundo, e só um rapaz apaixonado poderia ter um pensamento desses. Dito isso, Akutsu se exalta e tenta convencer Yuka que isso não foi nada demais, enquanto a Amane tenta esfriar a cabeça da combustão que acabou de sofrer com os elogios. Por fim, Yuka questiona se Akutsu já pensou em namorar com a Lily, e essa pergunta faz o garoto parar um bom tempo pra pensar, e a Amane morre mais a cada segundo de silêncio que passa. Então finalmente ele declara que é uma situação complicada, mas que ele tem algumas coisas importantes pra se ocupar, e imagina que não existe a chance de rolar algo mais sério entre eles dois. Lily engole aquela resposta seco, já Akutsu tem a consciência de que tendo sentimento envolvido ou não, eles são inimigos naturais, e sua missão naquele mundo inclui passar por cima daquele anjo. Nesse meio tempo, um barulho na água faz Akutsu e Yuka acharem que foi algum peixe, e logo em seguida, Hirota aparece com 2 refrigerantes na mão. Na mesma hora, Yuka quer saber pra quem é esse segundo refri, e o garoto treme na base antes de soltar sem querer que é pra Lily. Com esse vacilo, Yuka cai pra cima do garoto, e ao domar seu cão novamente, resolve voltar pra casa com ele e se despede do Akutsu, que sentiu apontada ao saber que Lily também estava tendo um encontro. No caminho de volta, Yuka mostra que não tá tão no controle quanto aparenta, e ao perguntar pro Hirota como foi o encontro com Lily, ela fica visivelmente sentida e vulnerável. Já no meio da noite, Lily toma um longo banho quente, mas ainda assim se sente gelada. Ela tenta dormir pra esquecer tudo que viveu hoje, mas aquela declaração do Akutsu não sai da cabeça dela. Ainda assim, antes de apagar, ela reconhece que de fato 2 inimigos não podem estar juntos. Durante seu sono, o anjo tá inquieto e desconfortável, e quando correntes rosadas surgem de um portal angelical, uma figura aparece nas sombras do quarto da Amane. Quando amanhece, os colegas de classe dela comentam que a garota pegou uma gripe e não vai pra aula hoje. Com sono, Akutsu pensa sozinho que não sabia que era possível um anjo ficar resfriado. De repente, uma garota passa por trás dele e ocupa a cadeira da Lily. Assim que o demônio vê quem é, levanta da cadeira coado como um gato, e seus amigos perguntam se ele sabe quem é. Akutsu só conhece ela como a garota do corpo bonito, então achou melhor nem comentar sobre isso. Porém, ela mesma livra o rapaz desse trabalho, uma vez que se apresenta como Lily Amane.
Amani, irmã mais velha da Lily, que agradece pelo ótimo tratamento que a turma tem dado à sua caçula. Os garotos da sala estão babando em volta dela igual cachorro com frango no espeto, e Akutsu tá surpreso que a mulher consegue falar, afinal ficou de boca fechada durante todo o seu encontro com ele. Lilia comenta que existe uma regra dentro de casa sobre substituir a irmã quando uma não puder ir para a escola, e todos em volta não fazem ideia do motivo disso existir. Porém, Lilia tem a chance de explicar pro professor toda essa história, e assim que ele pisa em sala de aula, Tanigawa se intromete e apresenta ela como irmã da Lily Amani, e que deseja participar da aula, uma vez que sua irmã não pôde vir. Shiromura responde que isso não é permitido na escola, e pede pra moça se retirar, mas ela insistiu tantas vezes e olhando direto no rosto do professor, que ele logo lembrou do pequeno encontro que eles tiveram naquele dia, e por isso resolveu ceder à vontade dela, causando uma explosão de alegria nos rapazes da sala. Assim que consegue o que quer, Lilia se aproxima do Akutsu e agradece ele por estar ajudando sua irmã, e comenta que ela fala bastante do garoto pra ela. Inclusive, ela fala de uma forma estranha que só conseguiu sair porque Lily ficou doente, e com seus olhos ameaçadores, Lilia pede para que as coisas se mantenham tranquilas entre ele e sua irmã. Com o começo da aula, Akutsu entende cada vez menos porque a irmã da Amani resolveu aparecer no lugar dela, e considera que talvez Lily tenha mandado Lilia para ficar vigiando ele na sua ausência. Durante essa reflexão, a garota estava tremendo igual uma britadeira ao tentar colocar o grafite na lapiseira, e Akutsu acha graça da língua dela para fora. Porém, um grafite gigantesco atravessa do lado dele, triscando na sua cara, e a garota estranha finge que foi sem querer, mas Akutsu sabe bem que ela fez de propósito. Durante a aula de educação física, os amigos do Akutsu não cansam de apreciar o corpo suado da garota, e o demônio se pergunta se eles continuariam adorando ela desse jeito se soubessem que ela tentou matar ele. E nesse momento, Akutsu sentiu uma vontade de matar exatamente igual ao que um anjo sente quando vê um demônio. Seu corpo assume uma postura defensiva por instinto, como um demônio que vem sofrendo uma repressão constante dos seres angelicais. Entretanto, nem mesmo sua base bem montada evitou ele de ser nocauteado por uma bola jogada pela Lilia. Mais tarde, Akutsu tá esperando exatamente onde ela pediu para ele se encontrar com ela, e o demônio quer que ela acabe com ele de uma vez, se for esse seu desejo. Porém, quando a garota finalmente chega, ela se justifica pelo dia em que atacou ele e Lily, porque estava inconsciente no dia, e isso não muda o que ela fez, mas se sente profundamente arrependida por seus atos. Akutsu acredita que ela estava sendo manipulada e não podia controlar seus atos, portanto não era culpa dela. Ainda assim, Lilia pede perdão e sem graça, Akutsu desculpa a moça. Ela comenta com Akutsu que ele é um demônio muito estranho, mas ele acha exatamente o mesmo dela, por estar pedindo desculpas a um inimigo declarado, e que isso parece o tipo de estranheza que a Lily teria. Com isso, a irmã dela explica que assim que são embutidos em seus mestres, os anjos recebem influência da alma deles, seja através da aparência, da personalidade, do juízo ou do comportamento. Em alguns casos, os mestres não permitem nem que seus subordinados tenham consciência própria. Por essa razão, Lilia tá tentando aproveitar seu momento fora do corpo da Lily, uma vez que lá dentro ela não é capaz de reproduzir sentimentos, e também porque Lily parece muito diferente desde que chegou nesse colégio. Por mais que sinta tristezas profundas nesse lugar, Lily também tem vivido intensas alegrias, e essa sensação fez Lilia se empolgar com uma chance de talvez experimentar a mesma coisa nesse mundo. De frente pro desabafo, Akutsu quase amolece o coração, mas antes disso ele lembra que nada do que ela disse justifica o grafite que ela jogou pra cima dele. Subindo de tom da mesma forma, Lilia deixa claro que essas coisas foram a vingança dela contra Akutsu, porque foi justamente uma coisa que ele disse que deixou sua caçula doente. Ela insiste pro garoto pensar no que poderia ter sido a tal fala, mas ele realmente parecia não fazer ideia. Então explica que mesmo sabendo da atração da Lily por ele, Akutsu teve a pachorra de se engraçar com outra garota na frente dela. Falando no diabo, Yuka surge nesse momento, conversando que Hirota disse que eles estariam ali, então pede um pequeno favor pra eles. Acompanhando Yuka até onde ela queria, Akutsu deseja mais que tudo que não tivesse sido convidado, e quando sua colega toca o interfone, Lilia aparece surpresa pela visita dos amigos, enquanto Lilia tenta se afastar de forma sorrateira. Akutsu agarra o anjo pelo braço e pergunta se por acaso existe um motivo pra ela não querer ver a irmãzinha. Pensando nisso, ele chuta que a moça não avisou pra Lily que iria no colégio no lugar dela, e em seguida descobre que acertou na mosca. Diante disso, ele convida Lilia pra ir até o inferno com ele nesse exato momento. Chegando lá, Lily recebe todo mundo e informa que felizmente a febre já baixou um pouco, mas quando vê a cara da irmã, não consegue esconder a reação azeda. Com o tempo, ela tenta disfarçar o que estava sentindo, mas teve que perguntar pros amigos se ela deu algum problema. Pelo contrário, Yuka explica que a moça estava fazendo um baita sucesso na escola, então Lily aproveita a deixa para explicar que decidiu aparecer no colégio para conhecer o local onde sua caçula passa o dia a dia, e que jamais cometeria algo de ruim, sendo a irmã mais velha. Por falar nisso, Yuka não sabia que Lily tinha uma irmã, porque a garota nunca fala nada sobre a vida dela, e por isso, Lily
Lilia decide contar detalhes dela pra Yuka. Sem nenhum tato social, o anjo detalha o peso e a altura exatos da irmã, além de revelar qual parte do corpo ela lava primeiro no banho. Diante da pataquada, Lily não quer saber onde isso pode chegar e tenta distrair a irmã, pedindo pra ela comprar um produto de limpeza que tá faltando. Constrangida, a mais velha acaba aceitando, e assim que ela se retira, Lily tenta amenizar o clima e vai buscar um chá pros amigos. Na cozinha, ela se pergunta se não teria sido melhor manter a irmã sem consciência, enquanto Yuka questiona se deveria deixar ela sozinha, já que tá doente. Por isso, o demônio resolve dar uma olhada na garota pra ver como ela tá. Cambaleando na cozinha, Lily tá pensando em dispensar o pessoal depois que servir esse chá, porque ela realmente precisa dar uma deitada. Porém, ela tava pior do que imaginava e acaba caindo pra trás. Então Akutsu percebe que ter ido checar a situação foi uma escolha acertada. Depois de evitar a queda da garota, ele sente o calor da febre dela com a mão, mas assim que lembra das palavras duras do Akutsu na praça, ela dá um tapa na mão dele e manda ele ficar grudado na Yuka até ela chegar. Por falar nisso, Lily não resiste e pergunta com cinismo como foi o encontro dos dois, fazendo ela perceber que tá transbordando sentimentos negativos ao ponto de não conseguir controlar. Sem ter pra onde fugir, Akutsu admite que foi divertido, de certa forma. Então a Mani perde a linha e tenta tirar o garoto da cozinha à força, mas a intensidade dos sentimentos dela faz seu corpo entrar em combustão, então ela desmaia. Algum tempo depois, ela acorda sendo vigiada pela Yuka. A amiga conta que Akutsu carregou ela até a cama e por fim se despede da Lily, porque tem alguns assuntos pra resolver. Por isso ela vai ficar sozinha com o Akutsu até sua irmã voltar. Antes de sair do quarto, Yuka comenta o quanto esse rapaz é gentil e Lily concorda com ela, mesmo que sem querer. Pronta pra partir, Yuka pede pro colega não fazer nada de estranho enquanto ela estiver fora, e avisa pra ele ter cuidado ao apostar no nunca. Sozinho, Akutsu não consegue parar de pensar no que a Lilia disse pra ele mais cedo, e tenta descobrir o motivo da Mani estar tão bolada assim. Ligando os pontos, ele considera que talvez ela estivesse acompanhando de alguma forma seu encontro com a Yuka, e em dado momento chegou a escutar quando ele afirmou que não rolaria nada sério com ela. No mesmo instante, ele escuta um barulho alto vindo do quarto da Mani, e na hora ele lembra dos olhos macabros da irmã mais velha dela, dizendo quão lamentável seria se qualquer coisa acontecesse com a sua irmãzinha. Então ele decide ver o que tá pegando, e a garota tava tendo um pesadelo na cama. Ele pensa se deveria acordar a coitada, mas ela acorda sozinha e segura a mão do demônio sem querer. Ela conta que tava tendo um sonho ruim, e sonolenta, Lily tenta colocar a cabeça no lugar, até que Akutsu pede pra ela soltar a manga dele. Sem graça, a Mani pede pra ele ir embora, já que sua febre abaixou. Então Akutsu tenta verificar a temperatura dela com a própria mão, deixando a garota ainda mais louca. Como ouviu um xingamento de maldito no meio de tanta coisa que ela disse, Akutsu percebeu que ela realmente deu uma melhorada. Então avisa que vai ficar na sala caso ela precise de alguma coisa. Dessa vez, o anjo baixa um pouco a guarda diante da gentileza do rapaz, que em seguida conta que a irmã dela pediu desculpas pelo ataque daquele dia. Além disso, ele comenta o quanto as duas se parecem, por causa dessa determinação toda. Então a Mani aproveita para levantar a própria bola, dizendo que a influência dela na vida da irmã deixou ela linda tanto por fora quanto por dentro. Akutsu tenta não concordar tão enfaticamente para não deixar a garota ainda mais marrenta, então tenta ser mais contido. Porém, Lily exige que ele tenha uma postura mais empolgada diante do autoelogio que ela fez. Entretanto, de forma espontânea, Akutsu responde que se todos os anjos fossem iguais às irmãs Amani, quem sabe não seria preciso ter uma guerra entre o céu e o inferno. Apesar disso, ele pergunta se por acaso essa opinião foi idiota, e mesmo achando que não, Lily finge que sim, e respondendo que se todos os demônios fossem iguais ao Akutsu, então a Terra seria o segundo inferno. O endiabrado ameaça esbravejar, mas na hora Lily espirra e ele lembra que ela ainda tá doente. Por isso ele acha graça e fala que a garota precisa ser mimada até melhorar, ao invés de levar esporro. Então ele resolve deixar ela quieta para ter uma recuperação mais tranquila, já que como a própria Lily tinha dito, ele pode ir embora, uma vez que ela tá melhor. Porém, antes do rapaz sair pela porta, ela explica que só agarrou a manga dele porque tava tendo um pesadelo, e por via das dúvidas, pra ela não ter outro sonho ruim, ela gostaria que ele segurasse a mão dela até ela dormir. Como Akutsu foi pego de surpresa, reagiu meio que no susto a esse pedido. Então Lily usa a carta que o próprio garoto disse, sobre ela precisar ser mimada. Depois ela se acalma um pouco e reafirma seu desejo, fazendo Akutsu perceber que ela realmente estava falando sério. Aliás, é muito raro ver a Lily e a Mani sendo tão sincera em relação aos seus sentimentos, então isso é algo que ele não vai ver com frequência. Sendo assim, ele decide dar a mão pra garota, mas nesse exato segundo, Lilia chega da rua e vê a cena. Ela pergunta o que tá rolando ali e os dois tentam fugir do assunto. Então a irmã mais velha comenta que tá sentindo uma sensação quente e agridoce no peito, e ela entende que podem ser os sentimentos dela fluindo por dentro. Apesar disso, ela não tinha esquecido do que viu quando entrou no quarto, então insiste em saber o que tava pegando, e a reação da Lily foi soltar um grito que pode ser escutado por toda a vizinhança. Quando a noite chega, Lily sente falta da mão do Akutsu
Akutsu e teme que mais uma vez vai ter que conviver com uma terrível noite de pesadelos. Algum tempo depois, a Mani estava curada da sua febre e disposta a caçar mais demônios com Akutsu, mas antes ela gostaria de comer o lanche e dar um presente para o seu diabo subordinado, como recompensa por ter visitado ela. Então os dois começam a discutir o que vão pedir para comer, e no meio disso, um homem interrompe a conversa e comemora o fato de finalmente ter achado a Lily. E galera, vocês querem continuação desse anime? Se sim, então já comenta aqui embaixo e comenta também qual anime dessa temporada vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Valeu galera, se cuidem!